Pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que horas que você vai ver isso, mas está no ar mais um Pode Nadar nas plataformas YouTube e Spotify. É só conferir Pode Nadar com Cadu Bula. E hoje, nessa tarde quente em São Paulo, eu tô com 3 mulheres aqui com um tema que é basicamente esse: mulheres que nadam muito. Então eu tô com 3 pessoas aqui. A Alessandra vai ser a minha co-host hoje, nada muito também, mas ela vai me ajudar com essas perguntas todas. E eu queria que cada uma delas contasse um pouquinho sobre quem são. Por favor, quem pode começar? Eu acho que como co-host eu vou passar primeiro para as nossas convidadas, né, Cadu? Então, a gente tá aqui com a Sabrina Mazzola, com a Alessandra Penariol Melo, elas que vieram aí, uma do Rio Grande do Sul, a outra da Bahia, apesar que ela estava já em terras paulistanas, e que serão, né, nossas convidadas e palestrantes amanhã para um evento aí super bacana. Mas, mulheres que nadam, por favor, Sabrina, conta um pouco de você. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Sabrina Mazzola, nadadora de Porto Alegre, nadadora de águas abertas, desde 2016 focada em ultramaratonas aquáticas. Eu nado desde que eu nasci, praticamente. Comecei a competir com 12 anos. Fiz minha primeira travessia com 3 quilômetros. E morei já fora do país e sempre a natação é muito importante na minha vida, então sempre fiz de tudo para que ela permanecesse presente. Eu fiz um ano de intercâmbio nos Estados Unidos e lá eu nadei numa equipe de natação. Morei 2 anos na Itália e lá também achei uma equipe, dei um jeito, achei uma equipe. E eu fiquei um tempo afastada, assim, de competições, nunca parei de nadar, mas em 2013 eu recomecei a participar de travessias. E aí eu fui aumentando aos pouquinhos, fazendo 3, fazendo 4, fazendo 5. Lá, antigamente, eu já tinha feito em 2002, eu fui até em Salvador, inclusive. Eu tinha feito Campeonato Brasileiro e Gaúcho, já tinha feito 10 quilômetros na época, mas enfim, daí em 2013 eu comecei aumentando, e em 2016 eu senti essa necessidade de ir para as ultras. E eu fiz minha primeira 14 bis. Em 2017 fiz o Leme ao Pontal, os 36 quilômetros do Leme ao Pontal. Depois, o que eu fiz? Você fez o Amazon Challenge. Eu fiz o Amazon Challenge em 2022, que foi um desafio diferente, né, por causa do calor. Água quente. E fiz os 25 quilômetros do Arvoredo, também essas como nado solo. Mas tem outras ultramaratonas. Eu fiz 2 14 bis, fiz a Ilha da Jipoé, que são 21 quilômetros, fiz Aquaman 17. Gente, eu não tô me lembrando. 14 bis são 24 quilômetros, né, Cadu? Sim. Fiz bastante coisa. E desde 2014 eu sou professora de italiano, então eu volto sempre que eu posso para a Itália e para passear, para estudar, para ver meus amigos, mas para nadar também. A gente sempre encontra na piscina, não importa onde. Então eu nado, já fiz várias travessias lá em lagos, mares. Ano passado eu fui, inclusive, fiz. E tô querendo fazer ultras para lá, ainda não fiz na Itália, mas eu tenho uma vontade enorme de fazer Capri-Napoli. E acho que é isso, gente. E você? Me conta um pouco de você. Bom, eu sou a Alessandra Penariol Melo, mas todo mundo me conhece como Leque, é meu apelido de infância. Meu pai, minha mãe, minhas irmãs, família inteira me chama assim. Sou paulista de nascimento, meu pai é ex-nadador, então eu também nado... Chama ele aqui. Eu também nado, ele tá aí assistindo. Eu também nado desde bebê, desde 4 meses. Eu tenho 50 anos, então eu nado há 50 anos. Como eu sou paulistana, nasci aqui em São Paulo, capital, eu sempre nadei em piscina, mas eu nunca fui atleta de competição, nunca competi. Eu competi assim, paulista, brasileiro, mas nunca tive destaque. Mas a natação sempre fez parte da minha vida. Em 2003, eu me mudei para Salvador, estou quase 22 anos em Salvador. E lá em Salvador, conheci águas abertas. E aí fui me apaixonando. Também comecei nadando 3, 4, 5 quilômetros. O meu objetivo sempre era nadar as provas todo mês da Federação Baiana de Natação para pontuar e ser convidada para fazer a tradicional Mar Grande Salvador. Você já fez? Não, mas você tem tá que na minha lista, tá na minha lista. tem que fazer. Eu sou madrinha esse ano da prova, se você quiser ir. Olha. Então, é a tradicional prova que você vai para a Ilha de Taparica de barco e volta nadando para Salvador. São 12 quilômetros. Então, essa era a minha vida, fazer o circuito para rezar, para pontuar, para estar no start list da Mar Grande, que é dezembro,
que era assim a grande travessia do ano. E aí a paixão foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. Em 2019 eu quis virar ultra, eu quis nadar mais de 15 quilômetros, e daí eu virei ultra, e daí eu comecei a nadar travessias lá no nosso litoral. Eu meio que já mapeei nadando o litoral de Salvador todo. A minha experiência é lá, só lá, então já fiz 2 faróis, 3 faróis, Madre de Deus, Porto da Barra. E aí, em janeiro desse ano, eu nadei o Salvador Morro de São Paulo, que foram 62 quilômetros nadando. Mas fala assim na maior Assim, É. fiz uma fuga das ilhas de 1,5 km, assim, no Mas final do ano, em assim, eu dezembro. também sou mãe do Pedro Henrique, de 20 anos, do João Vitor, de 18 anos, a Lê conhece. Eu sou engenheira química, eu sou engenheira de chão de fábrica, eu falo isso, o Harry rola de dar risada, mas é verdade. Eu sou engenheira numa indústria petroquímica, no polo petroquímico, e aí eu tenho que casar, né, a minha vida para dar certo, para treinar para fazer as ultras. E aí agora, a partir de 2024, eu coloquei como meta sair de Salvador. Eu vou treinar lá, porque é lá que eu moro, é lá que eu tenho meus filhos, eu sou dona de casa, eu sou engenheira química, mas eu quero fazer 14 bis, eu quero fazer Leme ao Pontal, quero fazer as do Renato Ribeiro, a Rosa, a Bisa. Eu quero fazer morro a morro em Vitória, eu quero ir lá para Vitória. O Flávio vive me chamando, eu quero ir lá para Vitória. Eu quero fazer o Arvoredo. Eu quero fazer um monte lá que a Cris fica me chamando direto, né? Então, assim, eu tô no auge da idade, né? Novinha, jovem, eu quero fazer tanta coisa. E eu também, então, meu próximo projeto é os 7 oceanos, é nadar os 7 oceanos, já tô inscrita na primeira. Então, também tô saindo de Salvador para treinar. O volume eu tô treinando lá, mas esse ano já fui para Brasília, já fui para o Rio de Janeiro, já nadei muito no Rio São Francisco, que é perto de mim, tanto na Bahia quanto parte de Alagoas. E agora fiquei uma semana aqui nadando em Biúna, né, em águas de 16, 17 graus. Estou ambientando, né, como eu falo sempre, gradativo para ser definitivo. Tenho 2 anos para minha janela da minha primeira Tu tem que dos ficar 7 lá comigo em Porto oceanos. Alegre, Eu então. vou nadar porque eu preciso achar conforto nesse desconforto para mim, que é nadar em água gelada. Sabe Então que é tudo que isso. você falou, eu queria te cortar umas 6 vezes aqui já contando, porque são coisas muito legais. Mas mudando um pouco então de pessoa, Alessandra, e aí, me conta um pouco de você. Então, eu também sou nadadora desde os 8 anos. Meus pais também, na minha casa, todo mundo nadava. E eles foram parando, meus pais, minha irmã, mudando de estilo de esporte, e eu continuei. Então, eu nado desde os 8 anos. Competia também. Sou paulista, mas a minha vida depois dos 8 foi em Curitiba, então acabei. Estamos aqui falando, né, de três estados diferentes, 4 com o Cadu. Então a minha paixão pela natação mesmo e competição foi lá no Paraná. Participei das provas de piscina. Não fui igual a Sabrina Divisão 1, naquela época era Divisão 1, Divisão 2, chamava, acho que na nossa época, né, que é 50 a mais aqui. O que que é divisão 1? Aí, ó, viu? Era assim como se fosse Série A, Série B, Série C do futebol. obrigada Tá? pela Acho que tradução. essa na nossa época, na dela. Exatamente. Então, assim, eu consegui índice para Divisão 1 em costas, mas eu participava mais da Divisão 2. Então, foi uma época bem bacana de envolvimento, né, com a galera do esporte, tá estreitando aí relacionamentos. E a escola que eu nadava, que é bem tradicional, alugava ônibus pra gente ir para as travessias. Então, depois dos 20 anos que eu comecei a ir para Águas Abertas, na famosa travessia que tinha, não sei se tem mais hoje em dia, da Lagoa da Conceição. E lá não teria problema porque não tinha onda para furar, porque onda é para surfista, não para nadador. Tudo bem que a gente precisa pegar, né, vários mares. Mas eu comecei lá, e aí tinha vários circuitos, e aí me apaixonei também por águas abertas. Aí a vida profissional vai levando a gente para outros estados, outros ambientes. Consegui morar passei por Vitória, fui para o Rio, hoje voltei para Vitória, e no Rio eu tive a felicidade de conseguir treinar, não só em piscina, mas grande parte do meu tempo no mar. Então, lá no Recreio dos Bandeirantes, onde chega a travessia, né, do Leme ao Pontal, eu treinava no Pontal, e fui aumentando as distâncias, não igual a vocês, mas, né, virei maratonista com 10, apesar que maratonista, né, para água qualquer prova até os 15, 16. Aí, onde eu fiz as minhas primeiras provas de 10 km, fiz 13 km e fiz a Bisa em dupla.
37 quilômetros, que o meu parça, o Flávio Miranda, que foi o Foi. responsável por me apresentar a Leca. Foi, ele é Então, lá de Salvador, ele é meu amigo também. Ele Quer voltou... dizer, ele é carioca, né? Ele acho que é nascimento. mineiro, carioca, não sei, eu sei que ele estava morando no Rio, treinava comigo, a gente fez a dupla lá para Bisa. Mas agora ele tá lá. Agora ele tá em Salvador, e ele falou: você precisa conversar com uma amiga minha, tá? Me apresentou a Leca, e aí viramos já grandes amigas aí. Quando eu fui para Salvador. De infância, já. E muitas curiosidades durante a live, né, Leca? Alessandra, mesmo nome. Engenharia Engenheira Química, as duas. maratonista de águas abertas. Então foi muito legal. Mas é um pouco isso. Eu não tenho grandes feitos, né? Eu também tenho. Ah, tem sim, para. Eu tenho minha tem. fase de triatleta. Já fiz 2 Iron, então se for pra Não, gente, misturar você... grandes Não, a Lê tem distâncias- grandes feitos, mas eu Tem acho que o grandes maior feito feitos. dela é a conexão que ela faz entre as Exatamente. pessoas. Porque isso aí não tem preço. Isso aí, o tamanho dessa conquista, que você ainda não sabe, Obrigada. você precisa enxergar, isso é absurdo. Por exemplo, Sabrina. Vocês três, né? Cadu, gente, todo Como vocês podem perceber, eu vou falar pouco hoje. porque também é Eu acho que eu vou ter Três pouco. mulheres. Eu acho que eu vou ter pouco espaço Calculou aqui mal. hoje. Então, por isso que eu trouxe ela também, porque eu acho que justamente por conectar essas pessoas todas, uma coisa que eu noto assim é que ninguém é formado em educação física aqui. Não. Nenhum de nós. Não. Eu sou fisioterapeuta, meio perto. Você tá perto, você tá perto. Mas assim, eu Mas quero não dizer, atuo, então. o que que eu quero dizer com isso? É que assim, por mais que seja uma questão de esporte, que tem muito treinamento e tal, é possível uma pessoa que talvez não tenha formação na área chegar no nível que vocês chegaram, né? Assim, é uma questão de treino, dedicação, realmente vontade, mas assim, qualquer um pode, você não tem que ser só da área. A gente vê muitas pessoas que fazem provas grandes que são da área, e Uhum. que legal. Mas a gente não vê tantas pessoas que não são, né? Formadas nisso. Então isso é legal. É, Tem tem um- menos. é menos gente. É verdade. Eu tenho uma pergunta que é um pouco indiscreta, mas eu tenho que fazer. Para vocês três. Mas é uma resposta simples. Com quantos anos vocês fizeram as primeiras provas em águas abertas? Quantos anos que você tinha, Sabrina? Eu falei até. É, Eu tinha 13. Eu tinha 13 anos, eu fiz 3 quilômetros lá na Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, em Tá. Tapes. E... Isso. E a sua primeira ultra? Tá. Daí, com 15 eu fiz 7,600, com 20 eu fiz 10 quilômetros. Eu tô. E a minha ultra eu fiz com... Ixi. Ano passado, 16. com 31. Né? Não, 2016, quantos anos eu tinha, gente? Eu também tenho que fazer as contas. 34? 34. Ele é um ótimo matemático. Eu tenho Vou fazer 42 as contas pra hoje. gente. Sim. É? Na verdade, são 8 anos a menos. Então você tinha 34 anos. Tá certo. Então minha primeira ultra foi com 34. Eu já fiz as contas aqui rapidinho. Minha primeira prova em águas abertas foi em 2003. Eu tinha 29 anos, porque foi no segundo semestre. Eu faço em julho. Eu cheguei em Salvador com 28 anos, mas a minha primeira prova em águas abertas foi em setembro. Uhum. Aí eu tinha 29 já. Minha primeira Mar Grande Salvador, eu tinha 35. E eu já São tinha quantos quilômetros? 12, não é 12. ultra ainda. Eu tinha É os uma meninos maratona já. ainda. Porque o que aconteceu? Em 2003, final de 2003, eu engravidei do Pedro Henrique, o que tem 20. Uhum. Então, eu passei 2004 grávida, Uhum. né? O Pedro Henrique nasceu em agosto de 2004. E aí, eu voltei a nadar, Sim. e aí eu tava competindo tudo, e eu já tava grávida de 4 meses do João Vitor. Nossa. Então, eu tive um momento de 3 anos aí que eu tive que ficar meio parada. Eu não fiquei muito... Eu nadei até 9 meses grávida, inclusive 3.000 eu nadava, porque a gente nada Sim. bastante todo dia, não é? 3.000 não é Mas nada. assim, primeira prova em águas abertas, eu tinha 29 anos, foi setembro de 2003, me lembro como se fosse hoje, porque é muito Marcante. significativo para mim. É marcante. A primeira Mar Grande, eu tinha 35 anos, eu subi no pódio com os meninos, o Pedro pequenininho subiu devagar assim comigo, o João no colo. Legal. E a primeira ultra foi 21 de novembro de 2021, foi os 3 faróis. Eu saí nadando no farol de Itapuã, passei nadando pelo farol da Barra e cheguei nadando no farol de Humaitá, são 36 quilômetros. Quantos anos, desculpa, você falou, mas eu... Foi em 21 de novembro de 2021. Eu tenho 50 agora. 47. 47, Tinha mais ou menos? 47, Legal. É. Primeira Porque ultra, eu decidi 47. me tornar ultramaratonista no final de 2019. Eu comecei a treinar
para Ultra em 2020. E a previsão era eu fazer os 3 faróis em novembro de 20. Só que teve a pandemia. E o meu clube fechou por 5 meses. Acho que todo mundo demorou um pouco para se entender. Eu tinha o mar na porta de casa e demorei 5 meses para entender que eu podia nadar no mar, que não aglomerava. Então, porque eu treino na piscina durante a semana, porque eu trabalho em fábrica. Então, eu trabalho de 7 às 4h30 e depois eu vou treinar na piscina. Eu vou para o mar de sábado e domingo. E na pandemia eu fiquei um pouco confusa com tudo o que estava acontecendo. Aí eu tive que adiar meu sonho. E aí eu fui fazer os 3 faróis 1 ano depois, novembro de 21. Mas assim, 20 e 21 eu já treinava longos volumes, já tinha acompanhamento de um fisioterapeuta para fazer fortalecimento, já tinha acompanhamento do médico nutrólogo, nutricionista, fisiologista, para chegar lá, né? Uma coisa interessante, que você fez a sua primeira ultramaratona, uma primeira longuíssima distância, digamos assim, com 45 anos mais. Mas, E aí, depois de praticamente 4 anos, você já fez uma prova, né? Um isso, grande com desafio 49 de anos e 62 meio, quilômetros. com 49 anos e O meio. meio é importante, você que sabe. Eu ouvi muito, assim, que o que eu queria fazer era impossível, ainda mais para uma mulher, ainda mais na minha A idade. gente vai voltar lá, Ale- calma. É, Segura o assunto aí que a gente vai chegar lá já. Ale, Mas e aí é- você? Me conta um pouquinho. É interessante essa questão da idade. Vocês estavam falando, É. eu também, 47, se eu não errei nas contas, também foi quando eu fiz meus primeiros 10 quilômetros. E assim, eu já estava conversando naquela época com muitas de vocês, conhecendo essas histórias. O pessoal quer que eu me vire ultra, mas assim, tá bom. Por enquanto eu tô relax nos 10, 13, 15, tá bom. 14 bis, fico aqui no meu ouvido. Gente, tô confortável por enquanto como tá. Eu tenho meu braço, meu lado de corredora também, voltei a correr. Mas pensando, né, em esporte, em longas distâncias, o primeiro O seu Ironman Iron, foi com 35. Tá vendo? Ou seja, então o primeiro Iron foi com 35, eu fiz 2, com 37 fiz outro. Virei maratonista aquática, os 10 mesmo, com 47. E são coisas que a gente, de repente, nem imaginava que ia fazer. Quem que imaginava que você ia nadar 30 lá no Amazon Challenge? Quem que ia imaginar que você ia nadar 60 com mais de 40 anos? Então é possível, né? A gente sabe que é possível ir treinando e competindo em alta performance para amador, que você falou isso sobre no teu podcast. No Sobre alta último a gente performance, falou disso. Se é possível chegar no alto rendimento no Master, né? Então, claro que Master não é só 50, começa com 20 e pouquinhos ali, mas a gente falou muito disso. E eu acho que a alta performance, puxando o gancho do último para cá, ele tem muito a ver com buscar o seu melhor. Exatamente. Então, poxa, qual que é o seu melhor? Não quer dizer, vou fazer o tempo de um cara que tem 15, 16. Não é isso. Não, Pode ser muitas vezes você conseguir entregar tudo aquilo que você consegue tendo uma vida normal, não sendo especificamente de uma área que tem o esporte como base, a informação, mas que se relacione, que gosta disso e que consegue fazer. Então, isso que eu acho bacana. Então, primeiro, são pessoas que não são especificamente de uma área de formação e que começaram, em grande parte, fora você, mais velhas. Né? Assim, de você fazer a sua primeira ultra, depois de né, nesse seu caso, Leca, com realmente 47, né? Foi isso? Eu Minha acho primeira que é ultra. muito interessante. Muito interessante. E, aproveitando, já que eu tô aqui com as 3 mulheres, eu fiz uma pergunta no meu Insta, chamando outras pessoas que me seguem, especialmente mulheres, que tinham perguntas para elas. Então, tem uma série aqui, eu vou tentar pegar as que eu achei que são mais assim legais, claro. Eu vou pedir para que você me ajude, Ale, para a gente poder passar e tentar, de fato, direcionar para cada uma delas. Uma das perguntas que eu achei muito legal é essa daqui, ó. Se você puder falar. Meninas, o empoderamento feminino e seu alcance social significou o aumento do número de mulheres, natação, competições? Vocês notam algum impacto? Tem mais procura de mulheres em relação a esse esporte? Eu acho que você assumir o protagonismo da sua vida é uma coisa que vem acontecendo nos últimos anos, né? Não, acho que não só das mulheres, dos homens também, né? Mas assim, olhando para as mulheres, por exemplo, eu sou engenheira química de chão de fábrica. Então, quando eu comecei, não tinha mulher na fábrica, quase não tinha mulher na universidade fazendo engenharia química na minha sala.
Agora, hoje, a gente vê muitas mulheres no chão de fábrica, inclusive operadoras, manuseando os equipamentos, as válvulas. E eu também vejo isso na natação. Antigamente, em águas abertas, não existia. Eu nado há 22 anos em águas abertas. Acho que a Sá pode até falar mais, que ela Nada em águas mais abertas tempo, há né? mais Águas tempo. abertas. Mas há 22 anos atrás, gente, eram pouquíssimas mulheres, pelo menos lá em Salvador, eram pouquíssimas as mulheres em águas abertas. E eu acho que vem crescendo. Também a gente está divulgando, nós Acaba estamos lá divulgando, nadando, né? divulgando. Eu também acho que teve uma importância muito grande as redes sociais. Porque as redes sociais é uma forma de divulgar isso, entendeu? Divulgar o que a gente faz, divulgar que o inacreditável só acontece quando você tenta. Que a idade é um número, que a mulher... O que acontece? Todo mundo acha, assim, que para nadar em águas abertas, principalmente longa distância, é preciso ser forte fisicamente. Ou precisa viver só disso, tem que ter muito tempo para Não treinar. precisa ser, tem que ser forte, um pouco forte fisicamente, um pouco forte mentalmente, um pouco forte espiritualmente. É um equilíbrio entre combo, esses né? 3 elementos, entendeu? E a gente poder mostrar isso, divulgar, a gente vai atraindo também mais mulheres que... Hoje, lá em Salvador, uma prova de 4, 5 km da federação, tem, assim, quando não dá ninguém, dá 500 pessoas. E metade são mulheres. Coisa que há 22 anos atrás... Era impensável, Era né? impensável, assim. Então, é legal, faz parte, eu acho que tem a ver com o empoderamento feminino, mas eu acho que também tem a ver com cada vez mais as pessoas estarem buscando o protagonismo da sua vida mesmo. De ir lá atrás do seu sonho. É aquela coisa da máscara do avião. Primeiro eu tenho que cuidar de mim, para depois cuidar do meu filho, dos meus filhos, dos meus pais, que precisam de cuidado. Primeiro eu tenho que estar bem, então eu tenho que ir atrás de realizar o meu sonho, de me realizar, de estar feliz no meu trabalho, no meu hobby, que é nadar. Acho que é isso. Obrigada, Que Sá. nessa linha também, de uma maneira geral, não só mulheres, mas mudou muito. A gente tinha muito uma ideia de vida que a gente está descobrindo que não precisa ser daquele jeito. A gente achava que a gente tinha que fazer universidade, tinha que casar, ter filhos, e a mulher, enfim, ser o que a sociedade achava que mulher tinha que ser. E aí, não só as mulheres, mas todo mundo está percebendo que tu pode ser um advogado bem-sucedido e ser triatleta. Isso. Tu pode ser um médico bem-sucedido Verdade. e ser corredor, porque antes quem era esportista era visto como vagabundo. né? Então, hoje não. Então, isso que tu falou é interessante, que o protagonismo, que as pessoas estão se dando a oportunidade de fazer o que elas querem, o que dá prazer, e assumir, sim. Eu tenho o meu lado profissional, eu faço o meu lado profissional, mas eu tenho meus hobbies e tenho meus sonhos, e posso conciliar os dois. Então, hoje é interessante, né? A gente já consegue ver esses profissionais que conseguem ser atletas, ser artistas, ser, enfim, ter várias... As pessoas conseguem ser várias pessoas numa só, hoje em dia. Para ir atrás, O justamente. que antes não era nos faz possível. feliz, Antes, Eu acho que também está não tinha mudando como. aquela visão de ser workaholic, né? Você tem que ser workaholic, porque você tem que construir, você tem que ser bem-sucedido. O bem-sucedido hoje passa por qualidade de vida. E Tem um termo novo, já ouviu? Ah, não. Qual? Lifeaholic. Lifeaholic, é isso Lifeaholic, aí. É melhor esse. Você tem que ter uma vida completa, não é só trabalhar. Ainda mais aqui em São Paulo, né? Eu morando aqui, você também sendo daqui, a gente sabe que a cultura do trabalho é muito grande, mas até o trabalho ele é melhor feito quando você está equilibrado em todo o resto. Exato. E o esporte já faz Se parte torna mais disso. produtivo. É como se fosse assim, um egoísmo positivo. Eu tenho que cuidar de mim primeiro, eu tenho que estar bem primeiro para depois cuidar do outro. Né? Você está falando disso, estou lembrando aqui de um episódio que eu tive um evento da empresa que foi praticamente sentado das 7 horas da manhã até 7h30. Eu estava no local que eu nado, né? Ai, meu Deus do céu, será que o professor vai me deixar pelo menos cair na água? Eu falei, não, eu fico com você. Aí eu caí uns 20 minutinhos para fazer pelo menos alguns quilômetros para eu poder ir embora e conseguir dormir bem. Então é o life que você comentou mesmo. É completo, é completo. Bom, e eu acho que nessa linha, a gente veio no trânsito para cá juntos conversando, os três aqui, São Paulo, trânsito, né? A gente sabe como é que é. E você tem uma formação também na parte de neuro, você pode falar um pouquinho disso, dessa De questão? treinamento mental. Treinamento mental. Uhum.
Sim, eu tenho a formação de treinamento mental de atletas e que cada vez está se vendo mais como é importante, né? Nos últimos anos está se dando realmente importância a isso. E eu gosto muito de falar de mulheres e para mulheres e com mulheres, porque não só porque eu sou mulher, mas porque a gente vê que as mulheres ainda batalham muito para achar os seus espaços, né? Então, tem também como a gente fazer isso, treinamento mental, ajudar a organizar essa questão que é muito complicada da rotina, né? Para todo mundo, com certeza, quem é atleta amador. Mas aí imagina como a Leca falou, né? Que trabalha, é mãe, é dona de casa, e isso tira muitas mulheres do esporte. Então, o treinamento mental consegue ajudar isso também, alinhando bem os objetivos, porque às vezes o que a gente não consegue ter uma rotina, seguir uma rotina e superar obstáculos, porque a gente não está com o objetivo bem claro. Então, o treinamento mental ajuda e nisso também, ajuda a organizar a rotina, a enxergar como a gente pode dar prioridade para uma coisa ou para outra. E isso está sendo bem importante, claro, e as Olimpíadas têm mostrado, né, desde lá de 2020, as Olimpíadas estão mostrando que sem o mental não adianta ser forte, não adianta ser resistente, senão o atleta assim não consegue conquistar os objetivos. Então, isso. Nessa linha ainda puxando um pouco o gancho disso para outras perguntas que também vieram, tem uma pergunta que eu acho muito legal, porque várias pessoas que vão ver esse vídeo nunca nadaram ou já nadaram e não fazem mais isso. E uma pergunta que veio quando tudo começou para vocês? Como foram esses primeiros meses? De volta ou realmente nadando, se preparando para uma prova? Como é que é isso? Como é o começo? Mas o começo, não sei. Assim, ó. Porque o meu começo, eu nem lembro mais. Eu era muito pequena. Muito pequena. É que, na verdade, para mim foi tudo muito meio que vai indo e vai foi. no automático, né? Você foi crescendo com eu tenho os retornos, provas, né? Porque eu tive pausas na vida, enfim, tenho retornos, mas eu acho que de repente tu pode responder melhor. Não, assim, eu acho assim, o meu começo, eu nunca sei o que fazer, mas eu dou o primeiro passo, porque para mim, assim, o ótimo é inimigo do bom, aquela coisa de planejar, não existe. Eu dou o passo porque eu tenho eu tenho muita fé em Deus, eu sou muito espiritual. Eu dou o passo que Deus coloca o chão, entendeu? E aí eu vou caminhando e vou planejando, aí sim eu começo a ver os ajustes que eu preciso fazer nesse caminho que eu tô traçando para poder chegar no meu objetivo. Agora você, com 2 filhos e tudo mais, trabalho e tal, deve ter sido um pouco difícil, né? Quando falar, vou fazer uma ultramaratona. Veja. Esse começo, a minha primeira ultra, eu tinha 47 anos. Sim. Tem 3 anos. Meus filhos, hoje um tem 20, outro 18. Na época um tinha 17, outro tinha... Uma fase bem então, de adolescência. Veja, assim, quando os meninos eram muito pequenos... Primeiro que eu era casada, então tinha o apoio do meu ex-marido. Segundo que não dava para eu fazer mais do que a Mar Grande Salvador, porque eles demandavam muito de mim. Eu moro em Salvador, minha família tá toda aqui em São Paulo ou BH. Então não tinha apoio, eu sou sozinha. Aí, há 7 anos, eu me divorciei. Então, também, na ocasião, não deu para eu tinha um desejo muito grande de me tornar ultramaratonista, porque eu tenho uma conexão muito forte com o mar, com a água salgada, com a vida marinha. Eu me conecto com o divino quando eu estou nadando. Eu tenho essa conexão muito forte. Eu, às vezes, até brinco que eu queria nascer peixe, sabe? Assim, tanto é que eu falei para a Sabrina aqui, vou repetir, eu sigo ela nas redes há muitos anos, que eu acompanho ela, que eu sou fãzaça dela, né? Porque há muitos anos eu queria virar ultramaratonista, mas não dava, porque assim, na minha cabeça, assim, isso que você falou do treinamento mental, na minha cabeça é muito claro para mim minha prioridade. A minha prioridade se chama Pedro Henrique João Vitor. E para isso eu preciso trabalhar, porque eu preciso botar comida em casa. Preciso pagar a escola. Então, quando eu tô na fábrica e dá um problema, eu preciso ficar na fábrica e não dá para treinar, eu não fico me martirizando. Hoje eu não vou treinar, não dá. E no dia seguinte não dá de novo. Eu não fico, porque a minha prioridade é claríssima na minha cabeça. São 2, Pedro Henrique e João Vitor. Hoje, né? Daqui a pouco não vai ser mais, né?
Só que aí, quando eles foram ficaram maiores, mais independentes, aí eu falei, pô, tá na hora, no meu sonho, começar a se realizar. E aí, quando eu quis virar ultra, que foi finalzinho de 2019, o meu técnico, ele nunca teve um atleta ultramaratonista de águas abertas. O médico que ele me orientou a procurar, o doutor Fabrício Silveira, médico nutrólogo, também. O André Ranieri. Desbravadoras. Então, quando eu cheguei nesse pessoal que estão comigo até hoje, né? Na época até eu pagava, hoje eu não pago mais, eles me apoiam, graças a Essa Deus. é uma vantagem, gente. Ó, quando você vira um ultramaratonista aí que Porque atrai as também pessoas... eu levo ajuda. muita gente, Sim. né? Mas assim, quando eu cheguei no doutor Fabrício, ele falou pra mim, Leque, eu não tenho ninguém que nada o que você nada. A gente vai construir junto. Você topa ser minha cobaia? Eu falei, topo. E a gente foi construindo junto. Que é o que eu falo, é gradativo para ser definitivo. Então, assim, nós não sabíamos o que fazer e como fazer. A gente foi dando um passinho devagarzinho, um passinho pequeno de cada vez também. Não é loucura dar um grande Sim, passo, sim. não. É devagarzinho e eu acredito muito nisso. Eu dou o passo que Deus coloca o chão. Eu acredito muito nisso. Eu vou indo. E Leque, você acabou respondendo um pouco aqui da próxima pergunta. Você já comentou um pouquinho da divisão entre os seus treinos aí, da divisão dos treinos com a tua rotina, já comentou da sua prioridade, e o dia a dia, mesmo que você não tenha filhos, igual eu também não, é difícil a gente treinar e ser Caxias para realmente todo dia ir. De repente a gente não está nem treinando para ultra, mas as mulheres querem ter uma rotina de treino e querem entender como que a gente faz tudo isso. Então, 1 hora por dia que seja, dentro de uma rotina que tem filhos, que tem casa, que tem marido, ou que não tem filhos, não tem marido, mas tem o teu sofá te esperando, ou tua hora de descanso, não importa. Ou seu namorado, ou o que você quiser fazer, a gente precisa saber conciliar. Então, a Leca já comentou um pouquinho, tem vezes que ela morde os dentes aí, não, mas a prioridade, a fábrica me chama, ou meus filhos, eu tenho que ficar sem nadar. Essa semana também para mim foi super louca, fiquei sem nadar, mas tentei encaixar pelo menos 1 horinha aí dos meus outros exercícios. E, Sá, como que é para você se encaixe na rotina? Não é fácil também, porque as ultras a gente tem que treinar muitas horas. Então, aí eu já sei que eu tenho que ficar no mínimo 2 horas na piscina, e aí a gente sabe como é que é 2 horas na natação, que tem o antes, o depois. Eu moro em Exatamente. Porto Secar o Alegre, cabelo. tem que secar o cabelo, é isso que eu ia dizer agora, porque lá é frio, lá eu não posso sair de cabelo molhado no inverno. Então, no Leme ao Pontal, por exemplo, eu cortei o cabelo aqui. Sério? Para não perder esse tempo no vestiário, para ter mais tempo de piscina Aham, e ter olha menos só. tempo de vestiário, entendeu? Para mim doeu, Interessante. porque eu não gosto do meu cabelo curto. Mas eu fiz, Aham. porque era a minha prioridade. E eu faço musculação também. E, enfim, sempre tem outras atividades, né? É difícil conciliar realmente. Mas a gente tendo bem claro isso do Da sonho, prioridade, né? do objetivo. Aí listando as prioridades. Claro que tem a prioridade A, B, C, mas daí a gente consegue jogar. Hoje não vou nadar, mas não vou me martirizar. Tudo bem. O meu técnico, ele sempre fala isso. O mundo é redondo. Não deu para treinar hoje? Segue adiante, vai girando. Passou. Não tem mais como. Porque às vezes tem gente que quer compensar no dia seguinte, né? Não nadei 8 quilômetros ontem, vou nadar 16 amanhã. Não é assim Não é que aí funciona. lesiona, né? Exatamente. E esse é um gancho aqui de mais uma pessoa que quer saber o que eu não devo fazer. Não deve fazer isso. Ótimo. Não deve pular Aham. passos, né? Como a Aleca até tinha dito, de fazer passo a passo e progredindo gradativamente. É gradativo. Ninguém é ultra da noite pro dia, ninguém Exato. nasce ultra. Então, assim, eu sou super chata com essas coisas. Eu prezo segurança e saúde. Então, não vai começar a nadar hoje e daí já querer fazer 36 quilômetros amanhã. Ótimo, boa Exato. lembrança aqui pra gente puxar Tem o que, Cadu. todas nós, né, começamos gradativamente e tem que ter um profissional que acompanhe e que também respeite isso. Eu nunca me lesionei agora, desde que eu sou ultra, por exemplo, eu não tive nenhuma lesão. Eu tinha lesões lá na adolescência, quando eu era federada, que daí, bom, aqui anos 90 era outra história, né? Evoluiu muito. Evoluiu né? muito, a gente não tinha as informações que a gente tem hoje. Então, desde que eu comecei como ultra, nunca tive nada nos ombros, por exemplo, porque sempre é tudo gradativo. E... me perdi agora. Não, Não, a era isso, rotina, né? Eu a acho que assim, é disciplina. disciplina, né?
Quando você tem muito claro o seu objetivo, aonde você quer chegar, e todos os papéis que você precisa exercer, né? Então, trabalhar, né? Profissional, atleta amadora, no meu caso, mãe. Você é 1% todo dia, amor em todos os papéis, 1% todo dia, não se cobrar. Isso que a Sabrina falou, não fazer. Não treinou hoje era 8K, amanhã é 8 de novo, fazer 16, de jeito nenhum. E às vezes a gente vai abrindo mão de algumas coisas. Por exemplo, eu tirei esses 5 dias de férias para estar aqui em São Paulo. As 2 últimas semanas de trabalho, eu tinha um treinamento do grupo operacional que durante 2 semanas eu estava saindo 19 horas, 20 horas, então eu não estava conseguindo treinar à noite. Aí 2 semanas sem treinar já fica difícil. Então o que eu fiz? Já entra no Ao desespero. ao invés de ir de fretado para o polo petroquímico, que é o que eu vou todo dia, eu optei por nadar às 5 horas da manhã, E de carro. das 5 às 7, pegar meu carro e ir de carro. Que eu Isso gasto aí. minha gasolina, eu me canso, eu uso o meu carro na estrada, né? Mas é o trade-off, são as escolhas. Mas e também foi uma coisa temporária, né? Temporária, Então é isso que exato, tu tendo a prioridade A, B, C bem claras. Isso. E aí tu consegue administrar e jogar elas. E assim, tem que ter um objetivo muito claro. Por exemplo, os meus objetivos geralmente são longo prazo, 2 anos, né? Então as pessoas falam assim pra mim: vamos pra uma baladinha. Não vou. Mas o negócio daqui 2 anos. Não, pra mim, Ou piscou, que deu não 2 deve anos. fazer, você que perguntou isso, Como né? assim? Toma uma cervejinha aqui, é daqui 2 anos que você vai nadar. Não, daqui 2 anos, eu pisquei, Exato. deu 2 anos. É. Não tem cerveja. Depois que eu nadei morro, Escutam um mês bem, o gente, doutor... não tem cerveja. porque eu gosto muito de cerveja. Esse Então, vai ser pra um bom mim, corte, tem que não tem tirar. cerveja. Então, assim, depois que eu nadei morro, o doutor Fabrício liberou 1 mês pra eu fazer o que eu quisesse. Gente, eu comi McDonald's, tomei cerveja, comi pastel, pizza, à vontade. Aí depois volta pra rotina, Ou come seja, tudo. tem cerveja, McDonald's, pastel, desde que você nade 23 horas e 32 minutos, 72 km sem parar. É isso? Pessoal, esse é o trade-off. Então, se você tá em casa, quer ser um ultra aí, quer tomar uma cervejinha, vai lá, depois, nada 23 horas, aí a gente conversa. A minha alimentação pode tudo isso, mas assim, sem glúten, sem lactose. Então tem que comprar só Você aquelas tem mais essa questão, pizza sem né? glúten, sem lactose, etc. Mas depois Mas, a gente boa fala chamada também. Você que, não, mas é porque eu tenho um problema com comida, com alimentação, não posso... Verdade, Aí, verdade. nadou 23 horas, 62 quilômetros e com comida ainda regulada. Eu sou asmática também. Olha aí, pronto. Ó, gente, peraí, Não você tá... tem desculpa. Qual que é a sua desculpa? Homem também. Também, homem. É. O que você tem de desculpa? Não, eu tô com dor. Gente, vai tratar e, dá pra fazer sim, sabe? Todo mundo consegue fazer desde que tem uma meta, né? E aqui são provas de pessoas que conseguiram fazer até com idades diferentes, enfim. Desafios incríveis. Desafios incríveis. Parabéns de novo. E mais uma perguntinha aqui que eu tenho pra vocês. Quer dizer, que eu não, né? Que fizeram e eu vou ter que falar. E... Quer ver, ó? Essa pergunta eu achei legal. Peraí, que eu não tô achando. Depois você corta aí. Aqui, achei. Qual foi o maior desafio durante a prova mais difícil que você já fez? Qual foi o seu maior desafio durante a prova mais difícil que você já fez? Sabrina. Bom, quando você estava falando do Paraná, eu lembrei que eu esqueci de citar que eu fiz os 20 quilômetros da Ilha do Mel. Daquele Que ano foi mais difícil, do ano mais 2017. difícil. Exatamente, do ano mais difícil. Por isso que agora tu fez a pergunta, eu relembrei. Qual era mais difícil? Essa foi uma das piores provas que eu já fiz. O Leme ao Pontal, para mim, foi extremamente difícil. E eu peguei a 14 bis daquele ano, 2016, que teve as Águas Vivas Assassinas. Parabéns, você tá indo bem. Viu? Eu falo que eu não exagero, viu? Quando eu falo. Enfim. No Leme ao Pontal, por exemplo, eu tenho ainda um pouco de problema com corrente. Eu dou uma pirada quando eu começo a sentir que a corrente tá contra, a corrente tá me arrastando pro lado. E eu tô bem melhor hoje, mas porque prática, treino, treinamento mental, experiência. Mas no Leme, quando eu cheguei ali no Vidigal, a gente viu, eu senti que eu não estava andando, porque eu vi as luzinhas do morro, que era de madrugada, né? Eu comecei às 1 da manhã. Eu não avançava nas luzinhas das casinhas. Ao contrário, às vezes eu voltava.
E daí eu já tinha me dado conta, eu já estava nadando forte. E daí o Renato, na época, né, ele que estava me acompanhando no barco, ele falou numa parada para hidratação: Sabrina, se tu não nadar forte, a gente não vai sair daqui. Mas eu já tô nadando. E aí, bom, baixei a cabeça e até falei que eu não queria a próxima hidratação, eu nem fiz, porque se eu parasse, eu ia voltar tudo, né? Ali foi muito difícil. Porque, e antes disso também, porque eu tive muita vertigem. Muita vertigem. E depois eu descobri que na época também, é que, nossa, como de 5, sei lá quantos anos, de novo, 2017, quantos anos são? 8 anos atrás. Então, 4, não, 7. em 2017 não tinha tanta informação como tem hoje. Não É tem, incrível. nenhuma. É incrível. Muito, Nem suplementação. Nada. Nada. Com suplementação, hoje a gente vai muito Sim. além, muito Físico, além. fortalecimento, é muita suplementação. coisa. Porque assim, hoje a gente tem informação de muitos ultramaratonistas, né? Em 2017, tinha pouca gente. Eu fui a segunda mulher a fazer o Lemel Pontal. Eu fui a 9ª pessoa. Então era muito novo. E no Brasil só tinha o Arvoredo. Isso que eu falei, era uma das únicas Era que muito tinha novo. também. Em 2017, as únicas solo que tinha era o Lemel Pontal, que era bem nova, e o Arvoredo. O Amazon ainda não tinha surgido, e a 14 bis tudo bem, já existia, mas nada solo, só eram essas. Então, o que eu quero dizer é que eu não sabia da história da noite. Eu me assustava com nadar de noite, mas não me passou pela cabeça que eu podia ter vertigem, enjoo, enfim. E eu tive muito. E eu quase desisti nessa hora por causa disso, porque parecia que o meu cérebro ia de um lado pro outro. E aí eu ia pedir para parar. E aí a corrente contra ali no Vidigal me ajudou. Porque daí eu comecei a nadar muito forte e acabei mudando o foco. E Saiu da vertigem. Saí da vertigem. Sim. Tem E aí, nessa hora, eu quase pedi para parar também, porque eu não estava saindo do lugar, eu estava entrando em desespero e eu via as luzinhas e eu comecei a ficar obcecada com as curvas dos morros no rio. E eu via, meu Deus, eu não tô chegando. Só que daí eu comecei a nadar respirando não mais assim direitinho, eu respirava assim para olhar as pontas dos morros. E aí eu comecei a ter dor no ombro. E nessa hora, eu tentava fazer todas as técnicas de treinamento mental que eu conhecia na época. Era isso que eu ia falar, porque eu vejo que é uma coisa mental. Você vê que você não anda. Sim. No fundo é uma questão, poxa, minha cabeça tá vendo e eu fico chateado com isso, eu quero parar, tá? Mas é só porque você percebeu que você já não tá indo. Né? Mas na época, também ainda eu não tinha formação de treinamento mental e ainda não se falava de treinamento mental. Mas na época eu até fiz um tempo de terapia bem focada nisso. E aí eu tinha algumas estratégias mentais que não tava, nada estava funcionando naquela hora. Aí o que tu falou, uma coisa que agora me lembra de ti, isso. Sabe o que me ajudava naquela hora? Pensar nas pessoas. Era o amor. Era incrível. Quando eu pensava assim nas mensagens que eu tinha recebido, todas as pessoas que estavam me apoiando, parecia que alguma coisa fazia assim, ó, e me jogava lá longe. Era incrível. Mas foi essa a pior. Acho que foi a pior. Nos 20 quilômetros da Ilha do Mel também foi a corrente. A gente também ficou atolado na corrente. Também foi. Só que lá eu fui na raiva. Lá eu fui na raiva porque eu fiquei sem caiaqueiro. Não, lá tem muitas histórias esse ano. Antes de ir pra Leca, que eu acho que é a prova mais difícil, vou chutar que é a de Morro de São Paulo. Então, não, mas eu vou falar sobre morro e sobre outra coisa. Antes de chegar em você, eu quero saber, Alessandra, e aí? Qual foi a prova mais difícil que você tem? Pode ser de Iron também, já que você fez Iron. E qual foi aquele momento mais crítico que você passou? Não, a Saf falou uma coisa aí do amor, que é a manteiga derretida aqui vai até se recompor para falar. Porque você estava falando, eu falei, é verdade. Então, algumas coisas que a gente só percebe quando está conversando. E, de fato, quando eu estava no Iron, o Iron são 180 quilômetros de ciclismo. E tem subida, né, lá em Floripa. Eu tava, acho, mais no meio dos 90, eu falei, o que eu tô fazendo aqui, né? Mas eu lembrei da minha avó, que já tinha mais de 85 anos, que foi até Florianópolis lá para estar me assistindo. Ai, então, gente, que amor, é o que você comentou. A gente começa a pensar em outras coisas, assim como, com certeza, você tem o finalzinho da tua história aí, lembrando do teu filho, né? Quando você chegou do Morro de São Paulo. Então, eu achei mais difícil para mim. Como a natação foi ainda nos 10, 13, foi tranquilo, essa questão do ciclismo. Eu aprendi a correr e pedalar porque eu queria fazer triatlo, né? Eu só nadava.
E então tem todo mundo corre, pedala, mas para você fazer triatlo você tem que ter a técnica também. E pedal nunca foi o que eu gostava. Então eu treinei, mas a primeira vez que eu fiz 180 foi no Aero, porque meus treinos não passavam de 140. E foi mais difícil, Você acha que no seu caso foi algo mais assim, físico, de repente preparo, de ser um tipo de coisa que você não gostava tanto? Não, ou eu acho foi que é mais o de mental e novo? o cansado, porque graças a Deus também eu nunca tive lesão naquela época que eu treinava tanto, porque sempre fui Caxias também. A gente já era desbravador, porque nem se falava de nutrólogo, era nutricionista, então assim, todo mundo em Curitiba ia para aquela pessoa, porque o técnico mandava. Aí vai fazer RPG, sei lá o que, vai para aquele cara. Então eu segui, o nutricionista falava, comia 2 pedaços de pizza, era 2. Eu tava com fome, eu ligava, posso comer mais? Tô com fome. 6 biscoitinhos. Eu comia 6, então eu era bem Caxias Bem para poder disciplinada. e fazia os treinos direitinho. Então acho que mais essa parte de cabeça mesmo, que quando você bota tudo junto, você não sabe. É a primeira vez. Eu lembro também de chorar no café da manhã no meu primeiro meio Iron. Meu professor era muito bom, ele mandou fazer tudo quanto é distância até chegar no Iron, que eu acho que é super importante também. É o Progressivo, gradativo né? pra ser É o definitivo, progressivo. é o progressivo. Você vai É o gradativo progredindo. para ser, porque hoje tem muita gente que tá pulando Aí etapas, né? lesiona, Nossa, aí... não tem como. Não tem como. E aí eu tava tomando café, eu lembro até eu já tomando café lá em Caiobá, prestes a fazer o primeiro meio Iron. Eu falei, gente, eu nunca fiz tudo isso junto de uma vez. Né, você treina simulado, faz isso, aquilo. Eu falei, vou ficar mais de 6 horas fazendo alguma coisa. Como que é? Aí depois me acalmei, fui, meu professor ficou correndo comigo no final. Fui a última a chegar naquela prova. Mas não importa, eu fiz na minha performance, no que eu queria. Minha meta era terminar e fazer bem, sem lesionar. Sim. E foram 6 anos nessa pegada aí de triatleta. E você? Eu sei que a prova mais difícil foi Salvador, Morro de São Cara, Paulo. você sabe que não. Não Uma foi? coisa Qual que eu foi? fiz, Olha só, então. não foi mais difícil. 62 km, É 23 porque eu horas não treinei foi mais muito, difícil. Mas é que é Minha exatamente jornada isso, é de relativo. preparação É. para morro levou 2 anos. Eu treinei muito, em condições muito adversas. E eu treinei muito, gente. Eu estava muito preparada. Eu fiz Madre de Deus Porto da Barra, que é uma travessia que tem lá todo ano, em Salvador. Pouquíssimos atletas nadam. Eu fiz com 45 km por hora de vento. Não desisti. Muita gente desistiu. Quer dizer, desculpe. Eu desisti com 22 quilômetros, tá? São 30 quilômetros de natação. Mas, assim, eu treinei muito. E uma das coisas mais difíceis... Quer dizer, a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida foi 24 horas na piscina de 25 metros. Sim. Essa isso foi também muito difícil. Sim, sim. É um treinamento mental muito forte. Porque é muito tedioso você ficar contando azulejo. Tá, eu entrei 8 horas da noite de uma quarta-feira e fiquei até 8 horas da noite da quinta-feira, porque era 2 de novembro, era o feriado. Eu estava trabalhando, não tinha férias, eu tive que me adaptar. E ali para 19, 20ª hora, eu já não sabia mais se eu estava indo, se eu estava voltando, sabe? Começou a me dar um pânico, assim. E isso foi uma coisa muito difícil. Eu acabei nadando 57, quase 58 quilômetros. Nossa. Foi muito difícil mesmo. Mas eu não me arrependo, eu repetiria. Aí teve isso foi de 1 para 2 de novembro. Eu nadei morro 18 de janeiro. E no dia 2 de dezembro, um mês depois, eu fiz um treinamento de 42 quilômetros no mar, que eu precisava reproduzir a dificuldade de Salvador, Morro de São Paulo, que é todo em mar aberto. Lá em Salvador, a gente tem mar aberto, mas tem Baía de Todos os Santos, que é a segunda maior baía do mundo em volume de água. No mar aberto, você tem que estudar maré, corrente, swell, vento. Na baía não tem corrente. Dentro da baía é só maré. Maré vazando, a água está saindo da baía para o mar, maré enchendo, a água está entrando. Eu fui retirada de uma prova lá, sabia? É muito difícil. Se você nada com a maré ao seu favor, é absurdamente fácil. Inclusive, a Mar Grande Salvador, prova oficial, é na maré, favorecendo a gente nada 12 quilômetros em 2 horas. É um negócio muito, muito absurdo, de rápido. Só que para representar a dificuldade do mar aberto, nós decidimos que eu ia nadar 23K, que é Salvador, Porto da Barra, a praia do Porto da Barra até a praia de Paripe. Desculpa, 21K, 21 indo e 21 voltando, contra
Então, do Porto da Barra para Paripe, eu tô entrando na Baía de Todos os Santos. Então, eu ia nadar na maré de vazante, que é a água saindo. Então, só para vocês terem uma ideia, eu já fiz 3 vezes essa prova que existe lá também, Paripe e Porto da Barra, na maré favorável. Eu nadei as 3 vezes entre 5 horas e 5 horas e meia, tá? Guardem esse número. Quando eu nadei os 21 quilômetros contra, eu fiz em 7 horas e meia. E a volta, eu fiz em 8 horas e meia. Eu nadei 17, 18 horas. Foi muito duro. Muito duro. Só que assim, e eu provei, assim, ficou provado. E eu escolhi ainda um dia, esses 42K, como a Bahia é a segunda maior em volume de água, ou seja, é muito forte a vazante e a enchente. Eu escolhi um dia de lua pequena, de maré de variação pequena. Gente, nós fomos pro meio da Bahia, eu não saía do lugar. Aí o meu guia teve que me jogar pra costa, eu fui beirando pedra, em cima de pedra, para conseguir nadar. Mas eu não desisti, eu concluí. Não me arrependo, faria de novo. Fui a primeira pessoa a fazer isso também. E assim, quando eu fiz as 24 horas na piscina e esses 42K, faltava um mês e meio, os 42K foi dia 2 de dezembro, eu falei, cara, eu chego em Morro de São Paulo. Legal. E aí, culminando a Morro de São Paulo, a dificuldade de morro. Porque eu tenho fé que um dia alguém vai nadar alguma outra pessoa, além do Ricardo Serravalli, de mim. Sim, que ele fez há um tempo O Ricardo atrás. Serravalli Foi fez em primeiro ano. 2015, ele me ajudou demais. Ele mora em Madrid, eu fazia videochamada com ele o tempo todo, ele me ajudou muito a entender a estratégia da prova. Mas eu tenho fé que mais alguém vai nadar para entender o que eu tô falando. Não é difícil. O difícil realmente é os 62 quilômetros. Aí, 60, 65. Quero. Ó, Ali é mar ela aberto. também. Tá, é Calma. mar aberto. É mar aberto, é Ela falou corrente. quero. A corrente é toda nessa direção. Do Farol da Barra para Morro de São Paulo, ela é nessa direção. A gente nada entre janeiro, fevereiro ou março, as minhas janelas eram essas, porque é a maior incidência do vento nordeste, que é essa direção. Então, a corrente me empurrava, o vento me empurrava. Eu vi os filmes, eu sei que você olha os filmes, é horrível. Porque é um vento desgraçado, é uma onda oceânica imensa. A onda estava de nordeste, o swell estava de nordeste. Então, meu braço estava leve. E eu estava caminhando no meu ritmo médio para fazer 17, 18 horas. Só que aí veio a grande dificuldade Caravelas. da prova de Morro de São Paulo. Foi que com 10 horas de nado, 35 quilômetros, eu nadei 5 minutos no meio de uma colônia de caravelas portuguesas. E eu fui totalmente queimada. E aí, Sá, foi aquilo que você falou. Eu nado, na minha cabeça, como é que minha cabeça funciona? Eu nado 30 minutos. Na minha cabeça, é isso que eu tenho que nadar. Até a próxima suplementação. Eu nado em silêncio. Eu nado conectada com Deus, com o divino. Eu me conecto, eu fico em silêncio, eu tô orando, o tempo todo conversando com Deus. Tanto é que eles usam um apito para avisar que eu tenho que hidratar. Porque eu não Flow respondo. total você tá, né? Flow. Quando isso me aconteceu, eu usei todos os exercícios que eu aprendi no meu treinamento mental, que eu fiz durante um ano, né? 2023 inteiro. É como uma consulta de terapia transpessoal, uma vez na semana, 1h30, vários exercícios para você entrar no flow. Nada dava certo, porque minha mente estava em barulho. Eu tinha uma dor tão absurda. E aí, o que me salvou é porque é o que eu falo, né? A preparação, né? É o treinamento físico, que é a natação, o fortalecimento e a nutrição, a alimentação, o treinamento mental e o espiritual. Porque quando você está preparado, muito bem preparado, você consegue transformar a dor em amor na base da fé, com fé. E foi isso que aconteceu. Eu não tinha... O juiz, com 1h30, que eu fui queimada 19 horas. 20 e 30, eu estava 1h30 vomitando. Era muito mais forte que eu, era vômito de jato. Eu fiquei desfigurada, eu enchei inteira. O veneno ficou em mim. Além da dor da queimadura de 2º grau, que era da testa ao tornozelo, assim, a sensação que eu estava numa fogueira. Eu tinha dores nas extremidades, porque o veneno
vai Sim. para onde é mais vascularizado. E é como se você eu tivesse- deseja que alguém faça isso também. Não, é porque eu não desejo que a pessoa encontre uma colônia de caravelas. Eu até, você sabe que eu até penso em fazer de novo, para Peraí, saber calma, como calma. é que acontece. Tem um furo aqui, ó. Ela quer tentar pegar um dia que não tem a colônia. A gente passa primeiro Mas de o barquinho litoral de pra ver. Salvador é infestado de caravela É. portuguesa. A Acho gente que a Bahia sabia toda, que isso né? poderia No sul lá da Bahia acontecer. também É. tem bastante. Então, Porto Seguro assim, também foram tem. as 24 horas de piscina, sem sombra de dúvida, a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida foram as 24 horas numa piscina de 25 metros. Engraçado, né? Nem ser queimada por uma colônia durante horas é tão complicado quanto esse esforço mental que tem que ser feito para que você consiga ficar fazendo não sei quantas mil chegadas. Eu né? nem Porque virava 25 mais, metros a né, gente não gente? vira, a gente só dá Eu virei assim durante umas 2, 3 horas, não dá depois mais, parei de depois não virar, dá porque eu mais. falei, não vou É, lesionar a lombar, minha é. lombar, entendeu? E uma coisa que você falou, que eu também senti poucas vezes, mas é muito legal, e eu tento replicar isso, quem sabe você pode me dar uma força, Sá. É essa questão de entrar no flow. Para quem não sabe o que é isso, é como se você tivesse de uma forma lá que você consegue meditar debaixo d'água e o seu ritmo realmente cardíaco, respiração, braçada, e você só executa. E quando você vai ver, parece que cortaram ali Parece 2 que tu horas. entrou num portal. E você, nossa, eu fiz tudo isso. E você não percebe. Não sei se você Exatamente, sentia é isso. isso aí. E você conseguiu replicar o flow, então, nessas Foi 23 quando eu horas e meia. vi, gente, teve golfinho nadando comigo. Todos os catamarãs que vão para Morro de São Paulo, eu vi passar, inclusive o da minha família. A minha mãe falou pro marinheiro, pararam, deram tchau. Mas quando eu vi, tava no pôr do sol. Eu falei, meu Deus, Que é aconteceu? o pôr do sol. É como se tivesse cortado, né? Um É, trecho desse é, seu nado. Então, é, 23 horas e meia foram menos horas na sua cabeça. Na minha cabeça passou voando, assim, sabe? Foram 23 horas, 20 minutos e 22 segundos. Nossa, dois. É bom destacar, porque né, é um feito incrível. Acho que poucas pessoas que a gente conhece fizeram algo parecido. E isso não só mostra, assim, primeiro, né, que é possível fazer, desde que você se propõe em O treino, mas que, assim, inacreditável só acontece tem- quando Quando você tenta. o inacreditável só acontece quando você tenta. Leca falou isso e a gente tem que colocar e tá aqui também, ó. Da camiseta Pode do ver. Movimento Sport Connect, ó. Exatamente. Quer uma camiseta da Leca? Vamos ajudar ela a fazer o Ocean 7? É. E um grande ponto desse papo de hoje que eu trouxe também para essas 3 mulheres aqui é que você que está em casa que acha que não, dá sim. Não importa qual fase que você está da vida, qual que é o seu problema, o que você passa, se você quiser realmente buscar, você consegue. E um ponto que eu achei legal também, que todo mundo falou, é que parece que pré-pandemia era tudo mato. Não tinha informação. Não tinha vídeo. Eu não conhecia vocês. É. Não sabia quem eram. E eu já nadava, já tinha as coisas. Depois da pandemia, a gente parece que conseguiu dar esse salto no nosso esporte. Uhum. De uma forma que você consegue ter mais conteúdos, informações, eventos, e mais pessoas conseguem realmente perceber. Você que trabalha nisso há um bom tempo e cria os camps também, que são incríveis, você percebe isso também, Ale? Com certeza. A pandemia teve o lado das lives que explodiram e as pessoas ficaram em casa e permitiu a gente ter a conexão virtual. E eu, naquela época, comecei o Movimento Sport Connect em maio de 2020. Fui conectando, né? Como eu digo, pessoas e ideias pela energia do esporte. Vocês 3 são prova viva disso. E isso é muito bacana. E eu acabei conversando, como sou nadadora, mais com as pessoas de águas abertas. E é fato. Eu treinava no Rio, só em águas abertas. O meu professor não voltou durante o período da pandemia, mas, igual você falou, era no quintal de casa. Então, a gente esperou passar aquele primeiro mês crítico, a gente não sabia como ia se comportar, depois a gente percebeu, a gente chega, cada um no seu carro, sai do carro, pula no aglomera, mar, né? você vai, qual que é o perigo? Você tá dentro do mar, se você não chegar, não se cumprimentar. E assim foi. Então, eu passei a pandemia junto com alguns amigos treinando em mar. E depois, quando retornou, aumentou até o horário do professor, porque ele tinha uma turma só, um horário X, ele começou a fazer 2 turmas. As pessoas que, porventura, eram de academia não voltaram, porque descobriram o quão bom também é nadar em águas abertas. E assim foi se multiplicando com várias assessorias no Rio de Janeiro, que eu estava na época,
ou amigos que nadam no mar, no caso do Espírito Santo, onde eu estou agora, tem muitos grupos de nadadores que começaram ou se fortaleceram durante a pandemia e foi criando essa comunidade aquática aqui de Águas Abertas. Então, realmente, a pandemia deu essa abertura para, seja grupos nadadores ou assessorias, e também surgiram os desafios. Então, como elas falaram, quando a Sá começou, ela falou do Leme Pontal, que era um dos primeiros, ela fez lá em 2016. Durante a pandemia, as competições a gente teve que parar, e aí os desafios foram aparecendo com mais força. Na época, eu conversei bastante com o Renato Ribeiro, ele é o organizador, fundador lá da BISA, em Ilha Grande, que foi a prova que eu fiz, né, com Flávio. o Flávio, 37K, e foi crescendo, e as janelas já foram sendo povoadas, ele estava sem agenda já, e hoje tem muito mais, ele mesmo está com mais de uma, aí tem várias aqui em São Paulo, né, Cadu? Então, realmente, é fato, isso é verdade. Depois da pandemia deu um boom, seja para desafios, organizadores de provas que organizam desafios, que você tem que marcar a janela, não é prova, e para amigos nadadores e assessorias que aproveitaram essa... cheguei a passar um tempo no interior de São Paulo, fui fuçando na internet, Instagram. Gente, eu preciso saber onde eu vou nadar. Porque Águas Abertas não é só mar, né? Aí Não é só água salgada, não. é rios e lagos Me também. conectei Água com um doce, professor salobra. lá para nadar na água doce. Ele ia dentro de um Aras que tinha uma represa. Gente, domingo, 60 pessoas, 50. Ele conseguia reunir para poder nadar em Águas Abertas. Punha a boinha dele lá. E lógico, na minha segunda semana já naquela região, já estava conectada com o pessoal. E aí, isso é muito legal. Uma coisa que eu notei, assim, a minha primeira prova foi em 2007. Então, fazendo a conta de trás para frente, são 17 anos, né? E nessa época, em São Paulo, pelo menos, existiam alguns circuitos. Tinha já o do Igor, por exemplo. Isso, o Igor, sim. Não tinha o Mares, acho que o Mares começou de fato depois. Então, para quem conhece aqui em São Paulo, o Mares é um dos principais circuitos para quem de fato começa com provas que variam de 1 até 4K em média. Mas você tinha, e eu fui pesquisar isso, em São Paulo, nesse ano de 2007, mais ou menos 14 a 15 eventos de natação em águas abertas nesse ano, né? Nesse ano passado, agora, 2023, a gente falou de mais ou menos 140 a 150. Quanto tinha antes? 14, 15. Nossa. Olha, eu acho que a pandemia teve o lado ruim, mas para o nosso esporte, a pandemia alavancou o nosso esporte. Porque muita gente que não tinha ideia do que era nadar em águas abertas começou a nadar. Sim. Na pandemia. E alavancou as redes sociais É. com o nosso esporte. Assim, só uma coisa rápida, que é a minha pergunta desse tema já para vocês. Como vocês avaliam a participação feminina ao longo desses anos? Cresceu, caiu? Como é que vocês veem isso? E como que é isso? Deixa eu só fazer uma observação, daí faço um link para isso. Legal. Eu, sendo de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, nós estamos lá embaixo, longe de tudo, né? Ai, a gente no frio, a gente não tem mar para nadar, porque o nosso mar não dá para fazer travessia. E, enfim, o que eu quero dizer é que de 2013, quando eu retomei as travessias, até, nem sei, 2019, 2018, eu praticamente vinha para o Brasil sozinha. Porque Vinha pro nunca... Brasil? Sim, né? Porque a gente tá muito lá embaixo. Vinha pro Sudeste. Porque assim, as nossas travessias, o que eram? O que são ainda, principalmente Santa Catarina, talvez um pouco Paraná, mas São assim, Paulo, o resto... Que você fala é Arvoredo, Ilha do Mel, é isso? Nem as tinha. pequenas até. Não, isso nem Eu quero tinha. dizer as pequenas, Eu falo sabe? circuitos 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 que eram pequenos. participar. Porque daí, que 2013, 14, 15, eu fazia circuitos ou provas isoladas, mas dessas menores, não ultras. E eu ia, só que eu queria nadar, só que eu não tinha parceria. Eu ia sozinha, eu ia para Vitória, para o Rio, para Salvador, já fui sozinha. Eu ia sempre sozinha, entendeu? Durante anos. E agora, é engraçado, tipo, a gente para Vitória, agora Já foi com mais em mulheres, abril, né? e nós fomos, o que eram? 17 gaúchos, eu acho. Entende? Hoje, mulheres, então, né? E tinha e mulheres, várias né? Tinha mulheres, várias sim, mulheres, várias né? mulheres. E daí,
o que dificulta muitas vezes a participação da mulher? É isso. Para nós, do Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente tem que viajar para longe, né? Aí tu vai sozinha, a maioria se Não quer intimida, ir, não quer ir. Aí tem os filhos, não quer deixar os filhos. Aí, às vezes, não tem aprovação do parceiro. Ou a própria mulher se intimida e não se sente à vontade de viajar sozinha. Porque eu ia sozinha, eu chegava lá, em 2015, eu fui para Vitória, e aí eu não conhecia ninguém. E daí eu pensei, mas de O que repente... eu tô fazendo aqui? Não, isso eu nunca Não? pensava. Eu pensei assim, quando eu cheguei, mas eu devo conhecer alguém do Facebook, porque não existia Instagram ainda. Orkut, não, talvez. Não, já tinha acabado o Orkut, não, era Facebook. Aí eu pensei, vou publicar alguma coisa aqui dizendo que eu cheguei, vou ver se resulta em alguma coisa, né? E publiquei, cheguei em Vitória. Gente, e não é que eu conhecia mesmo. Conseguiu, Eu né? conhecia. Aí o Renato Carminati foi um dos que... sociais. foi um dos que entrou em contato comigo. Legal. E daí ele me convidou para treinar. Ele me levou no dia seguinte, ele me pegou no meu hotel, me levou para treinar. Aí eu conheci toda a galera, o Cezinha. E depois, no dia da prova também, ele, não, deixa que eu vou te pegar. E então, aí assim, eu fui conhecendo gente, mas eu não tenho medo de viajar sozinha, sabe? Eu não tenho medo de ir fazer as coisas sozinha. Mas a maioria das mulheres Mas nem tem. todas têm Então, essa... isso dificulta Aham. muito também, sabe? E aí, as redes sociais estão ajudando muito, porque daí as mulheres estão vendo, mas daí tem a fulana, vou tentar falar com ela. E aí estão legal. se juntando, né? Porque tem mulher que não se junta com homem. Eu viajo com homem, grupos de homens, com o Diego, que é meu amigão, a gente sempre viaja junto. Mas as redes estão sendo importantes para aproximar e mostrar, olha, tem essa aqui, tem aquela ali. Vou falar com elas, vai que, E né? sabe o que é legal no nosso esporte? Eu não sei se é assim nos outros esportes, mas a gente se ajuda. É uma comunidade que todo mundo se conhece, é amigo, torce. Eu brinco, esses dias foi duro trabalhar, Priscila lá no Caprinápolis, Carol, depois teve Tatá, O teve... Marcos Braca, Gente, depois o agora- Júlio. gente, eu lá no meio da reunião, a Priscila lá no A Caprinápolis. gente abriu uma live, alguém falou Eu alguma no meio coisa. da reunião, meu chefe falava, e eu assim, meu Deus do céu, será que ela chegou? Meu Deus do céu, eu preciso ir no banheiro. Eu saía, pegava o celular. Carol A também. gente no se campeonato. ajuda, a É, gente Carol torce. também. Carol foi antes, Foi né? antes. A gente se ajuda, a gente torce, uma ajuda a outra. Então, o nosso esporte parece que é uma comunidade, que todo mundo tá torcendo pelo outro, todo mundo tá se ajudando, principalmente as mulheres, né? Sim. E eu vejo isso, a gente mesmo à distância, virtualmente, a gente cria amizade, laços. Sim. Por exemplo, a Alessandra muito legal. Stima, eu sou muito próxima o Bob, da homologação da minha travessia, o juiz, ele falou que a pessoa que mais encheu o saco dele às 23 horas... Você conhece a Alessandra Sima? Ela não parava de me perguntar como é que você tá. Assim, sabe? Ela me ajudou muito. E vocês nem se conhecem pessoalmente, vão se conhecer Vou conhecer agora, ela né? agora. Eu também que não legal. conheço pessoalmente. Aliás, Eu acho que também não. dessa mesa aqui eu conhecia só você pessoalmente. Viu? Conhecia as duas aqui. Olha aqui. Tipo assim, a Sabrina e o Cadu que estão aqui, eu conheci hoje. Parece que eu conheço até com vocês. Porque a gente torce junto, a gente tá ali. Eu lembro quando você estava fazendo a sua prova, o seu desafio até Morro de São Paulo, e tinha live, eu abria a live de manhã, abria a live de noite. E aí você tava chegando, eu falei, meu Deus, obrigada, tá chegando, gente, não sei o quê. obrigada. E Foi aí, muito assim, foi importante algo isso. emocionante. Vocês não sabem a força que dá isso quando a gente tá nadando, né? E eu acho que, sim, o esporte tem isso. Acho que tirando algumas exceções, claro, a Sim. gente se ajuda bastante. Acho que é uma comunidade. E uma coisa que eu fiz ainda sobre mulheres foi levar minha mãe numa prova. Que legal. Porque minha mãe, assim, quando eu fiz a minha primeira fuga das ilhas, né? Desde então, minha mãe, mas é muito perigoso. Minha mãe também A sempre minha foi e minha assim. avó Mas não sei o também. quê. mãe Mas isso. sofre também. Aí eu fiz um grande erro. Qual foi meu erro? Chamar a minha mãe, olha só, chamar a minha mãe para ver uma prova minha depois de alguns anos. Se eu tivesse feito isso no primeiro ano, ela ia falar, mas é isso aí? Já chegou? Chegou. Foi rápido assim? E outra, a quantidade de pessoas que participam tem de hoje, todos os né? tipos Aham. físicos, condições, Crianças. crianças. Então, assim, eu acho que isso do esporte em questão aqui é muito legal. Porque a gente consegue, sabe, compreender o universo de pessoas muito distintas que estão ali numa coisa que fala, nossa, mas vai nadar no mar? No rio? Que perigoso. Gente, você entendendo que é uma prova bem feita,
organizada, com protocolos de segurança, é muito seguro. Completamente. Né? Então, se você não fez ainda, ou se a sua mãe acha que é uma coisa difícil, leva ela logo e faça. Procure provas que sejam realmente seguras ou com todo esse apoio que a gente teve. Eu ia pegar esse gancho aqui. Como deu também esse boom, a gente sabe que tem profissionais e profissionais. Então, tem várias organizações aqui. Nós podemos dar milhões de dicas, nós 4 aqui, nos achem lá nas nossas mídias, porque realmente a gente tem que tomar um cuidado. Seja com organização de prova, e a gente sabe que tem, né, os casos que não são muito favoráveis para a gente para participar. Então, dá para você começar bem, procure uma assessoria também que seja adequada. E eu acho que essas pessoas que acabam indo para o lado negro da força, né, que todo o esporte, todo lugar tem um nichinho lá que ele vai acabar, automaticamente ele vai ser expelido, pelo menos dessa rede aqui de amizades. Isso eu tenho percebido, porque eu acabo conversando com muita gente aí 4 anos e acaba descobrindo, opa, aquele lá talvez não seja tão legal como você pensava. O outro lá, pô, marquei live, mas daí me ligaram, opa, sabe aquele lá, toma cuidado com isso, com aquele outro. Então, assim, é bom, você já vai sentindo. E como a gente disse, a gente quer ser alta performance, mas pra gente mesmo, a gente se respeita, a gente torce pelo outro. E o que eu sinto nesses que vão pro lado negro da força, que é muito assim, eu tenho que ganhar, tenho que bater aquela meta, você realmente é meu competidor, então eu vou passar por cima de você, sabe? Então tem uns assim, e se ele é da área de educação física, ele vai atuar da mesma forma com os seus alunos. E conheço professor assim, e conheço alunos assim. Né? Então, isso é ruim, mas não acontece só no nosso esporte, né? Eu acho que essa é uma questão E eu acho que bacana a aí também para energia prestar boa, ela atenção. se atrai, né? A energia boa se atrai e mantém. Se não tiver vibrando na mesma energia, vai se afastar. Exatamente. Naturalmente. E voltando um pouquinho para a parte das mulheres também que você falou, tem uma que está nadando comigo lá no Espírito Santo, que é bem bacana, que ela teve câncer de mama, ela não era esportista, não andava em águas abertas, e aquela coisa, né? Mas será que eu posso fazer alguma coisa? O médico falou que eu tenho que fazer esporte, mas será que eu posso nadar em águas abertas? E ela começou, tá super empolgada, tá feliz da vida, então de 1 para 2 para 3, tá indo para os 5, com assessoria, com gente que está dando apoio, então é possível. Entrando no assunto também que é possível, é possível você se achar num esporte, mesmo com uma doença tão grave que a pessoa possa ter passado, e aprender no mar também. Hoje tem assessorias que ensinam as pessoas a nadarem no mar. E voltando um pouquinho, então, vocês acham que hoje em dia tem mais ou menos mulheres e como que é isso? Ale, você... Tem mais, acho que tem mais. Muito mais. Tem muito mais. Lá em Curitiba tinha sempre um bom número de mulheres, mas a gente percebe que tem mais hoje nas provas de águas abertas. Muito mais. E eu acho que incentivado por várias também organizações que fizeram várias distâncias. Você pode começar com 500, tem a prova de 1.000... os kits bacanas, que quer ou não, a gente se empolga, ajuda. Lá no Espírito Santo, falando de mulheres, e isso é bem legal. Você falou, tinha até esquecido, Marcinha, um beijo para você, a Márcia Pedrosa, uma professora lá de Piúma, no Espírito Santo. É o 3º ano, esse foi o 2º que ela está fazendo só para mulheres. Que legal. Então ela fez eu cheguei a ver. ela faz em Salvador o maior. Também tem, não Isso tem? que eu ia falar, a AMBA, Associação de Natação Master da Bahia, acabou de fazer um evento, foi em abril ou maio, de um evento de provas curtas no mar, 500, 1,5, só para mulheres. Igual essa da Márcia. Aí o nosso maior foi de Mulher Maravilha, aí eu tenho que legal. Eu tenho a Necessaire, que é uma Mulher Maravilha, aí vem a escova de cabelo, veio todas as coisas bem bonitinhas, que a gente ganhou no kit, era só para mulher. E não era competição, era distância X, mas você podia acompanhar para a pessoa poder se acostumar e ver que pode. E tinha mulheres de todos os tamanhos ali. Eu acho que a maratona de águas abertas, ou ultramaratona, é um esporte muito inclusivo, né? Muito inclusivo. Muito democrático. Né? Então, lá em Salvador, a gente tem a Laís, que é a primeira triatleta
com síndrome de Down. Ah, eu conversei com ela também, você me E conectou. ela eu nada vi também, eu super cheguei a ver, bem, eu cheguei ela a nada ver. super bem, meu amorzão, Lalai. Ela nada Bem super queridinha bem. E ela. ela nada na piscina, ela treina na piscina, mas ela também nada e treina no mar, né? Aham. Então, Sabe uma coisa que eu acho legal, que eu noto, assim, tá, e serve para ambos, realmente, mulheres e homens. Muitas pessoas que hoje migraram para esse esporte começaram na piscina. sim. É, a grande sim. maioria. E a piscina, sinceramente, hoje também tem mais coisas de master e tal, mas tem uma vida curta e tem bastante competição. Uhum. É. Então você vai lá, faz uma prova e assim, se você não tiver o tempo, tchau, você vai embora para casa. Uhum. No nosso caso, não. A gente vai, Confraterniza. confraterniza, Curte a ganha paisagem, Curte a medalhinha, paisagem, é o lado social. É. Tem um cafezinho depois. tem um cafezinho uma depois. Exatamente. Gente, é muito mais legal. Vocês me desculpem de Porque assim, piscina, ó, gosto de vocês, mas é mais é. legal. Eu vou Com falar uma certeza. coisa polêmica, até mesmo porque meus técnicos sabem, eu não Ah. suporto piscina, gente, eu não suporto. Mas eu acho que é a piscina que te corrige. Exatamente. mas é A verdade. piscina é onde É você essencial, evolui, é onde você essencial. evolui. Você precisa treinar na piscina pelo menos 3 vezes na Não, treina semana. sim, mas o competir, né, que ele tá falando, que daí é Ah, outro é, mundo. A competição, outro o universo. universo de você subir É. na base, É. sabe Não, assim? ai, gente, É aí outro cai o universo. óculos, aí sai Nadar todo, 50 cai metros, nada. tem que esperar 4 horas para nadar a tua próxima prova. E você tem que treinar os É. fundamentos, né? Virada, streamline, não. Mas, ó, Não. Você disse, a Alexa disse uma coisa bem importante, porque assim, quando eu tava no Rio, que eu fiquei 4 anos nadando, eu não nadava na piscina, tava nadando só no mar. Falei, por que eu vou nadar na piscina? Minhas competições são tudo de águas abertas, não É preciso nadar na piscina. importante, é importante. Aí, depois que eu precisei voltar pra piscina, eu também tô batendo na minha boca É. aqui, porque realmente É é diferente. importante Gente, pra meu técnica, técnico, pra ele me corrigir. corrige o tempo Exatamente. todo dia, porque assim, como eu nado há muitos anos, eu tenho muitos vícios É. Todo errados, mundo, entendeu? todo mundo, todo Então, mundo. assim, é muito importante nadar É. na piscina para você evoluir e poder desenvolver melhor no mar, principalmente longas distâncias, que vão ter inúmeros momentos que você vai precisar da técnica Uhum. para sair de uma corrente contra, né? Então, Sim. é preciso. Mas sabe qual que é meu ponto aqui, que eu acho que é uma coisa legal? Existem muitas mulheres, homens também, mas assim, que quando mais jovens, sei lá, até uns 15, 16 anos de idade, estiveram nesse mundo, piscina. E de fato competiam ou não. Então, assim, se você passou por essa vida e você gosta de nadar, eu te convido a conhecer uma nova vida. Foi assim com você, não foi, Cadu? Não sei. E não importa a sua idade, não importa. A idade é um número. O que importa é como você cuida da sua vida, como você se alimenta, a qualidade de vida que você tem. Porque é possível ter 50 anos e continuar nadando e nadar longas distâncias e se sentir jovem. Eu me sinto Exatamente. jovem, cheia de energia, entendeu? Olha quantos sonhos eu tenho ainda pela frente, que eu vou certeza. realizar, eu tenho certeza que eu vou realizar. E eu também quero realizar o sonho de minhas amigas, de quem está assistindo a gente. Se tiver qualquer dúvida, quiser entrar em contato, perguntar, eu tenho o maior prazer em ajudar, sabe? Em É verdade, orientar. porque eu, como fã, ó, tá vendo? Já perguntei um monte de coisa já para elas todas. Eu acho que, assim, a vibe que existe nesse esporte é É diferenciada diferente, mesmo. é. A gente precisa concordar que, claro, não... Assim, cada um tem um gosto, né? Existem esportes muito legais, mas esse é o mais legal. E eu te convido a realmente conhecer. E, principalmente, a seguir essas pessoas, se você não segue ainda, né? E aí depois nós vamos deixar aqui todos os Instas certinhos e as páginas, porque tem muito conteúdo ali que não é somente sobre a natação, mas é sobre o dia a dia, né? Dicas de provas, eventos, de que você pode fazer. Então, eu acho que assim, se você ainda não conhece, você quer dar um passinho nisso, cara, é o esporte certo. Assim, é um esporte que, além de ser muito gostoso, de incluir todo mundo, ainda por cima tem essa vibe que eu acho que é a mais legal de todas. Não sei se no triatlon tem também isso. Tem um pouquinho também, não tem? Tem um pouquinho também, mas eu acho que a natação em águas abertas para o triatlon, para quem não vem da natação, é meio que uma passagem. Tanto que tem uma rixazinha, né, de quem é corredor ou ciclista e foi para natação. E, não, mas natação não precisa treinar. Tira sim, porque eu posso ter eu sempre saí mais na frente na natação, né? E aí, pedalar
Eu vou no meu ritmo. Mas o cara que denegriu não, falou mal da natação, ele só me passou na bike 90 quilômetros depois. Entendeu? Tudo bem, Se depois você ele passou, nada mas bem, ao estar, você tem que constante, recuperar. você sai melhor na frente de exatamente. outros atletas. E a natação também, tem gente que com 3 horas para nadar 3.800 foi desclassificada. Sim. Gente, você vai pro aero sem a preparação, a gente sabe que é muito tempo para fazer 3.800 em mais de 3 Até horas. falando de distância, eu até queria fazer uma observação que a gente está falando aqui de ultra, né? Mas o sonho é de cada um. Ah, é verdade, Então, bem Muito lembrado. importante, muito O importante. sonho é de cada um. Então, assim, de repente tem gente que vai nos assistir que nunca nem fez uma prova de águas abertas e tá pensando em fazer os 700, aqueles para iniciantes. Isso é um sonho, é um desafio. É um desafio grande. É grandioso, sim. Aliás, Sim. peraí, qual a dica que vocês duas podem dar para quem está começando, vai fazer a primeira prova? E é uma prova de 1K, sei lá, alguma coisa assim. Tá, Qual? a No pessoa mar. já está preparada, tá treinando. Vamos lá, vamos Mas é a pensar. primeira. Tá, vamos pensar Tá. aqui, tem a Paula. A Uhum. Paula, ela já treina, tá com Uhum. seus 35 anos, casada, tem filho, e ela começou a saber que no clube que ela treina lá, o pessoal faz uma prova ou outra. Qual dica que vocês dão para ela, para fazer essa primeira prova? Ou quais dicas? Melhor. Bom, além de já. Bom, a pessoa deve estar já se preparando, né? Ou se não está, começar a se preparar com profissionais competentes. Procurar assessorias que sejam responsáveis e provas que também tenham um protocolo de segurança bem feito. Tentar se cercar de pessoas, tanto lá no dia quanto antes, né? Assim como pode conversar com a gente, pedir dicas sempre, mas tentar colher o máximo de informações possíveis. Mas eu acho que o mais importante é tentar ir curtir naquele primeiro dia. E curtir e fazer um passinho de cada vez, uma abraçada de cada vez. Eu sei que para as primeiras vezes a distância quando a pessoa chega lá é assustadora, né? Eu já acompanhei muitos iniciantes, tenho prática de fazer isso assim nas competições. Eu acompanho quem é iniciante e eu já vi muita gente entrando em pânico em 700 metros. Então, assim, de boia em boia. É mirar na boia, não ver o resultado, não ver Isso, não todo, olha né? para o os total. outros, é você, É, né? e de boia em boia. Tem a primeira boia, vamos até a primeira boia. Aí depois a gente pensa na segunda boia. Acho que a Sá falou tudo já aí, né? A única coisa que eu acrescentaria é se ela já está nadando num clube, com certeza ali tem uma equipezinha que já nada em águas abertas. Sim. Então, se ela puder, antes da prova, fazer uns Sentir o treininhos local, né? e nunca sozinho, nunca Exatamente. nade sozinho, sempre em grupo, com a boia de Boinha. sinalização. Porque aí, no dia que ela for nadar, ela já está mais ambientada com aquele novo Ambiente. né? Eu não sei vocês, mas eu não caio na água sozinho. Nunca, nunca. Eu não. Eu sou bem não medrosa. caio na água É sozinha. importante. Eu não caio na água Por sozinha. mais que todo mundo aqui está preparado, por mais que todo mundo aqui entende como fazer, ainda assim você não sabe o que pode acontecer com o seu corpo, com as próprias condições climáticas. Então é importante que, se você for fazer isso, faça com muita segurança. Eu só caio sozinha se eu estiver sozinha, eu fico na beirinha. Exatamente. Eu fico também, na beirinha, isso. beirinha. Beirinha Quase mesmo, arrastando a mão no chão. paralelo, Co- assim, Como à se eu não areia. soubesse nadar, Isso, né? E de boia de também. sinalização. Eu sou bem consciente. E ainda bem aviso respeitosa. alguém, olha, Eu vou também. entrar aqui, vou Exatamente. nadar Eu aqui. também. Também. Porque você pode ter uma cãibra, um Lógico. mal súbito, pode ter um imprevisto. Exatamente. Eu também sou assim. Você conhece lá a guarderia. Integridade quando eu vou, física. só ali e aviso o salva-vidas que eu tô ali. Eu não passo nem depois da pedrinha lá. Não, eu tô ali exatamente. onde eu tô enxergando o pessoal que tá tomando sol Eu já na tive praia. vezes até lá em Porto Alegre, a gente quando treina em águas abertas lá, a gente vai no Rio Guaíba, mas na parte não poluída, e já aconteceu comigo de eu não estar assim no meu melhor dia, na melhor fase de treinamento, e eu não vou, porque a gente vai assim, entra uns 500 metros e volta, vai fazendo uns triângulos. Eu já tive vezes que eu que era a ultramaratonista da galera, eu fiquei na beirinha, arrastando a mão no chão, isso porque mesmo. eu não me senti confiante de ir pra dentro. É importante. Você falou uma coisa que eu acho que todos nós aqui temos consciência, e a gente entende que tem que se respeitar primeiramente. Sim. Como está o seu corpo, o seu dia,
olhar o tempo, conversar com uma pessoa que tem experiência nesse local, né? Para você entender que pode ser que não seja o dia. Eu já deixei de fazer prova porque eu não estava bem, de Isso. cabeça. E Não, respeitar não tô. a natureza Desculpa, também. não tô O legal nosso hoje. esporte depende da natureza. Então a gente tem que respeitar. A gente, nenhum momento a gente pode achar, não, eu sou Deus. É. Ah, eu nadei 62 quilômetros. Ah, eu sou... Agora tudo Não, posso. de jeito nenhum. Bem pelo contrário, quanto mais a gente nada, mais Mais respeito a consciente. gente tem pelo Isso, mar, pelas águas exatamente. em geral. Isso eu Exatamente. percebo. Quanto mais eu já caí em corrente contra, já corri em corrente lateral, já tomei vaca de onda, enfim, já me aconteceu de tudo nadando. E por tudo isso eu sei o quanto o mar é potente, o quanto as águas são poderosas e não dá pra brincar com elas. Não só mar, né? Mas também você tem Não, é. rio, represa. Não, Rio. Sim, Você água fez uma prova nesses dias, não fez? Gente, No recentemente, Rio São Francisco? 15 dias, eu fiz Piranhas entre Montes, em Alagoas. Deve ser incrível. Que era um sonho que eu tinha de descer nadando, né? O Rio São Francisco ali nos canyons. É um negócio... Ai, gente, olha, ficou até arrepiada, dá vontade de Eu chorar. vi todos até. os vídeos É possíveis disso. maravilhoso. Ano que vem eu tô lá. Olha, gente, se É com vocês o Marcos puderem... Pinheiro? É, Então, o Marcos Pinheiro era esse aquele cara é que- sensacional. Então, é. todas as provas de Santa Catarina Sim, que eu ele- fiz eram dele. É, porque ele que era o isso, ele é de responsável Santa pelos Catarina. Tanto é que É. eu levei vários As minhas recados da primeiras provas eram Sandra, com ele, é. Sandra Koch pra ele e tal, Aham. né? Gente, então aí eu cheguei no congresso, eu fui de carro de Salvador para Lagoa, cheguei em cima da hora no congresso e ele explicando quilômetro a quilômetro onde ia ter redemoinho, panela, o redemoinho puxa para baixo e a panela joga para cima. E aí ele falou, ó, os primeiros 6 quilômetros, tem um remanso no 6º quilômetro, não caiam no remanso, é perigoso. Bom, acordei, o rio, gente, rio é um negócio tão difícil para mim, porque Muito a água difícil. é pesada. Né? A correnteza é muito forte, não dá para lutar contra. E esse negócio de redemoinho, eu nadei os primeiros 6 quilômetros no redemoinho e na panela. Então, o que que aconteceu? O meu barco foi o único barco que não tinha motor. O menino, João Vitor, nome do meu filho, 18 anos, idade do meu filho. Eu falei, ó, deu match. Só que ele só remava, ele não conseguiu me acompanhar. Então, desci sozinho o rio. E, gente, era tanto redemoinho. E o que que o Marcos falou? Ó, redemoinho, o que que você não pode fazer? É parar de nadar. Sem continuar nadando. Porque se você parar de nadar, puxa. Tá doido. E aí, o que aconteceu no 6º quilômetro? Eu sozinho, eu tenho 2,5 graus de miopia. Não enxergo. Né? É pouco, mas não enxerga nada. Então, a gente foi obrigado a nadar de boia. Importante. Eu vi as boias coloridas, assim, vultos. Eu falei, ali que eu vou nadar. E eu desci com todo mundo, menos com o meu guia. O que aconteceu? Caí no remanso. Gente, o remanso é um redemoinho gigante. E eu não saía do lugar. Tanto é que eu nadei 13 quilômetros, eu não nadei 12. E aí os bombeiros foram me resgatar. Nossa. Eu falei, não, me deixa aqui que eu vou sair, fica tranquilo. Não, você foi a única atleta que caiu no remanso. Nós vamos ter que te tirar daqui porque é perigoso. Então, assim, respeitar, né? Aí eu fui saindo do remanso, um negócio muito difícil, muito difícil. Eu vi uns vultos coloridos descendo, assim, todo mundo passando por mim. E aí ele me deixou no mesmo ponto que eu caí no remanso. E aí eu tive que recuperar sem enxergar e sem meu guia. Ai, E aí eu gente. fui indo. Aí quando assim, eu dava umas braçadas bem fundas, assim, olhava para trás, não via nada. Lá para o 10º quilômetro, eu vi um barco motorizado vindo a milhão para cima de mim, com um barco em cima. Eu falei, ai, que povo louco, né? Daqui a pouco encostou do meu lado, era o meu guia. Ele pegou carona em cima do barco motorizado. Aí ele desceu o barco, porque eu falo barco, mas é aquelas canoas bem longas, assim. Aí ele desceu do meu lado e falou assim, cheguei. Ai, Eu falei, meu Deus. É. aí eu olhei meu relógio e falei, ó, Vitor, tem 10K, tem 2 horas que eu tô nadando, preciso suplementar, que eu não tomei nada, né? E tem 10K, se você não ficar do meu lado aqui agora, eu me conheço, eu não enxergo, eu vou passar a entrada, eu vou descer rio abaixo. Aí ele, não, eu vou do seu lado. Aí eu tive que reduzir um pouquinho, mas assim, gente, foi a coisa mais linda do mundo, mas ao mesmo tempo desafiadora. Aham. É. Porque quando eu cheguei lá, Diferente todo também, mundo né? falou pra mim, eu fui a primeira mulher a chegar, eu cheguei no top 10, foi aquela festa, não, porque você nada... E todo mundo falando, ah, foi tranquilo. Eu falei, não, gente, Não foi não foi tranquilo. Eu achei bem difícil. E os redemoinhos eu achei muito desafiador. Porque na hora que você cai no redemoinho, você fala, meu Deus, dá uma taquicardia aí, Ah, sabe? sim. Oleca, eu vi os seus vídeos e o da Yara da Foca em Nada de Sim, Brasília. Yara, Tava lá com você. maravilhosa. É É. legal, cara. Ô, Yara, Só que a beijão pra Yara você. desceu, ela ficou lá a semana inteira, ela fez o River Track pra descer. Ela fez o
Todo dia nadava 9, 10 Ah, que km. legal. Ela nadou 40 no total, maravilhoso. Foi muito legal, porque ela passou vários dias lá e parecia ser um evento incrível. A prova e depois ainda esses dias que ainda tiveram. Gente, eu me prometi sair dessa prova e fazer a maior propaganda do mundo, boca a boca, de graça mesmo, porque é maravilhosa. A gente precisa estar lá o ano que vem, todo mundo junto. Ela tá E na me minha convidaram para ir, eu nem lembro quem foi que me convidou, e eu falei, não, eu vou. É tanta coisa que acontece, né? E tantos Mas depois, eventos, como a gente diz, tantos a gente tem que... eventos, que aí no final eu não fui, mas foi lindo, né? Eu vi, Foi os, lindo, eu gente, vi é as- lindo os demais, vídeos. É maravilhoso, gente. Tem que ir uma vez na vida fazer essa prova. Tem que ir, é maravilhosa. Eu acho que uma amiga minha do Rio chegou aí também. Alguns anos Eu- atrás, a E, França. e, Tem assim, muita gente do Brasil todo, tá? nessa linha, quais são as provas que vocês recomendam como provas introdutórias para as próprias mulheres? Vocês têm uma prova que vocês falam, não, essa é legal, porque você tem uma certa realmente segurança, ou de repente porque é numa área bacana, divertida de ir? Alguma prova que você acha legal que vocês podem falar? Para mulheres. Olha, quem estiver lá pelo Espírito Santo tem essa que é só de mulheres, que elas têm todo o carinho com as mulheres, e fora os kits, a questão de distâncias curtas também. As provas do Igor, como você disse, aqui da Do Igor. Associação Aquática, são provas em São Paulo, mas toda a equipe dele já está com ele mais de 10 anos, eles estão mais de 20 anos organizando as provas, então eles têm distâncias de 2 e 4. 2 e 4. 2 e 4. Mas tem algumas. Mas tem a menor também, de vez em quando não tem? Agora me deu branco. Eu me lembro de 1, 2 e 4, mas... Então, 1, 2 e 4. 1, Mas 2 e tem de 4. 1, que De você 1. pode começar. Então, segurança, assim, eu acho que em termos de Brasil é realmente a melhor que tem. E lá para o Rio de Janeiro tem a MASF, Maratonas Aquáticas Sem Fronteiras. Gosto muito. São bem bacana também, são provas menores e menores assim de quantidade de pessoas, mas elas também cuidam da gente com super carinho. Elas são assim, super sérias, são duas mulheres, né? E duas professoras de educação física, que são duas mulheres, que são as organizadoras. Legal. Aham. Provas muito grandes são boas para poder começar, na sua Não, visão? para poder Não. começar, não. Tá. Vamos, quem nunca fez, vamos Não, pro tem que 1000, ser- pro 2. É. Até porque não é só a distância, Não. não é só a preparação, né? Provas com muitas pessoas. Eu falo assim, umas muitas provas pessoas. com, de repente, sabe, Sim, na 5 minha mil visão, pessoas. Você acha que são provas boas de você começar? Eu acho que não, eu acho que assusta. Se você Eu nunca acho que treinou no assusta mar, acho que também. assusta. Porque você vai ter aquele Principalmente aglomerado. a largada. A largada é um negócio bate complicado. Pra gente, a gente tem que já tem a nossa técnica de como vai sair pra Cada um tem o seu jeito É. de largar, né? pra galera não vir Já é tudo em cima da difícil, né? gente, porque é pernada na cara, é bate do lado. Você tem que saber entender que Águas Abertas é isso. É, tem E contato se você físico. vai pegar de primeira um monte de gente, tanto que você vê os iniciantes, não, vou sair lá do fundo, vou esperar todo mundo ir pra frente. Não precisa ser necessariamente assim. Vamos entender a melhor forma e Sim. se tiver menos gente, melhor. Lá no Rio Grande do Sul tem uma organização que é de um amigo meu, inclusive o Vitor Saraiva, o Mais Travessias. E então ele faz provas assim, que tem 700 metros para iniciante, 1.000, 2, 3. E aí todos nós normalmente fazemos, então a gente daí já ajuda também, né? Eles são super sérios, são super responsáveis. Vai ter agora, acho que em dezembro, a próxima etapa. Não lembro que pra gente é complicado, porque no inverno não dá para fazer lá. Então a gente tem uma janela limitada no Rio Grande do Sul. Lá em Salvador, a gente tem tanto o circuito da Federação Baiana de Natação, que tem provas iniciantes, tem provas de 1.000 metros e tem a prova principal, mas eu aconselho sempre estar nadando numa piscina, num clube, se federar, né? Agora, tem também lá em Salvador o circuito alternativo do Maratur, do Bruno Riela, que é muito legal. Tem provas de 300 metros, 700 metros, 1.000 metros, prova principal, e são sempre em locais bem lindos, assim, bem agradáveis, que o Bruno, ele preza pelo turismo natatório, sabe? Não só Curtir a paisagem. você curtir, então, geralmente é na ilha de Taparica, em lugares próximos a Salvador, mas que você tem que viajar, ficar lá com a família, num local, numa fazenda, num hotel fazenda, é bem legal. Maratura é bem legal. Se a pessoa já nada um pouquinho no circuito, quer começar a aumentar a distância, aí eu indico a Mar Grande Salvador. A Mar Grande Salvador, todo mundo me pergunta, tem 2 provas que nadam da ilha de Taparica para
o Porto da Barra em Salvador. Uma delas chama Mar Grande Salvador, que é do Jornal à Tarde. Essa é aberta para todo mundo do Brasil inteiro, qualquer pessoa pode nadar, que ela acontece em dezembro, mas é no iniciozinho. Esse ano é 1º de dezembro. São 12 quilômetros, você sai da ilha e vem nadando para Salvador. E tem a segunda Mar Grande Salvador, que é da federação. Essa aí não dá, é uma prova fechada, é só para nós que nadamos o circuito o ano inteiro e pontuamos e estamos no start list para nadar. Então, essa prova ela acontece sempre um pouquinho antes do Natal. Esse ano acho que é dia 22 de dezembro. E é só para quem corre o circuito todo. Mas a Mar Grande do Jornal à Tarde é tão linda quanto, é tão desafiadora quanto, são 12 quilômetros, todo nadando a favor da maré, mas a maré joga tanto para Salvador que o grande desafio dessa prova é você chegar em Salvador e não na praia do Porto da Barra e não ir embora para Rio Vermelho, Ondina, de tanto que a maré joga. Mas é uma prova, gente, que você sai lá da ilha, Salvador pequenininho, né? Aí você começa a nadar, vai chegando perto, você vai vendo os principais cartões postais de Salvador crescendo nos seus olhos. Então, é uma prova, assim, de longe, é a minha prova preferida, a mais charmosa, a mais linda. Você vai vendo lá o Mercado Modelo, o Elevador Lacerda, o MAN, o Corredor da Vitória, a Gamboa, que é toda colorida, e aquele imponente Farol da Barra. Eu já fiz de todo jeito, gente, eu me arrepio. Eu já fiz à noite, eu já fiz ida e volta várias vezes, eu já fiz mais de 50 vezes. Então, assim, se você ainda não fez... Se vê que ela é apaixonada por essa... E é uma travessia tradicional do Jornal à Tarde, ela existe esse ano vai ser a 54ª travessia. Em dezembro? 54 anos. Nos primeiros dias de dezembro. Guia turístico da Mar Grande Salvador. Inclusive, tá esse vendo, né? ano eu sou madrinha da prova. Eu vou me autoconvidar. Pode ficar lá em casa. Ó, já tem uma galera de Brasília lá. Ana Paula Vilarinho, doutora Bruna, tudo de Brasília já vai ficar lá em casa, mas na minha casa cabe todo mundo. A Lê sabe. Ano passado ela me acolheu para do Maratura. É. E o circuito alternativo do Bruno Riela, o Maratur, também tem uma outra, que é Itaparica-Mutá. Aí é atrás da ilha. Que Essa é legal. Gente, aqui eu me inscrevi. É Quantos 16K. Ah, legal. Só que legal. é um 16, assim, duro, porque não tem corrente nem nada que ajuda. É 16K no braço, diferente da Mar Grande Salvador, que é 12K, que você faz em 2 horas, 2 horas e meia. Esses 16K eu já faço em 4 horas. Água é quente, 28 graus. Você tá nadando ali, vai te dando um negócio estranho, você quer vomitar, porque é muito quente. Mas esse é um lugar... Gente, é 16 quilômetros conversando com Deus. É muito bonito, não é pouco, não. É muito bonito. Eu viraria ultra ano passado nessa prova, mas aí, por questões E, ó, outras, tem eu não uma consegui treinar pra informação prova. Eu fui na só 2. Uma informação de primeira aqui que Bruno comentou comigo. As 2 edições que já ocorreram foram no segundo semestre, em outubro. Mas ele vai mudar, vai ser no primeiro semestre, entre fevereiro e março, que ele vai fazer. Legal. Então dá para ir para Mar Grande em dezembro Dá, e depois tá dá para pensando voltar. Pode ficar lá em casa. Eu moro do lado do aeroporto, não se preocupe com deslocamento, estadia, alimentação. Cuidado, hein? Vai chover comentário aqui. Comenta, eu quero. Hashtag eu quero. Hashtag eu quero. É muito legal. Não, eu acho assim, a gente também oferecer essas dicas é muito importante, porque muitas pessoas não sabem ou não têm muita noção, e a gente já fez bastante coisa aqui, então se puder ajudar vai ser legal. Tem uma pergunta aqui que é um pouco atípica, que eu também tenho que trazer. O que vocês acharam da participação feminina na natação nas Olimpíadas, de uma forma geral? É interessante essa pergunta. Ai, sucesso! As meninas, eu vou falar uma palavra aqui, baiano, de Salvador, brocaram! Pelo amor de Deus, nadaram muito! Tivemos nas piscinas inúmeras finais, nunca antes nadadas na nos história. representando bem. Exatamente. Né? Recorde sul-americano Gente, tendo batido a todo Mas nadaram muito. E no Rio, Ana Marcela, pra mim, eu sou fãzaça dela, minha ídola, Ana Marcela, baiana, de Lauro de Freitas, onde eu moro. Ana Marcela nadou muito. Não existe aquele rio lá, gente. Que isso? As meninas desciam em 7 minutos, subiam em 14, colada na parede, ralado. O cachorrão todo ralado. Abandonou a prova porque não ia ter chance de... Já estava em 21º, na terceira volta. A gente que nada em corrente contra de rio,
Eu treino muito no Rio São Muito Francisco, difícil. treino contra. Eu vou na beirada agarrando a grama, assim, subindo. Eu nado 2 km em 2 horas. É difícil. Não existe. Pra mim, a Ana Marcela nadou muito, Sim. muito, muito. Ela é muito fera. E ela falou que o 4º lugar é um abismo. Não, pra mim, ela foi pro pódio, Eu também medalha. Pra mim, essa Olimpíadas dela, pra mim, foi uma conquista muito maior do que aquela medalhou e foi medalha de Ana ouro. Marcela veio também de um ano difícil, ela Veio. tava contando que Operou o foi... ombro. Gente, ela muita nadou coisa. aquele... Pensou ela em fez parar outra até, ela falou. travessia É. com 8 meses de ombro operado, gente. Que isso, ela é a minha heroína. A Vivi também nadou muito, Sim. né? A Vivi nada muito. Vivi do Rio Grande do Sul, É. lá de Porto Alegre. É, As mulheres mandaram muito bem mesmo, assim. muito. Olhando um Olha, pouco, vamos né, desculpar, a participação viu, os olímpica foi homens, muito mas as boa. mulheres brocaram nas Olimpíadas como um todo. E é isso. Como um Isso todo, tá como um mostrando todo. a tua pergunta inicial, né? Lá de trás. Como é que tá o cenário atualmente? As mulheres estão, de fato, se empoderando, estão entrando, estão se sentindo parte, estão sentindo que sim, é delas, é nosso. Porque até um tempo atrás, a gente quase que tinha que pedir com licença, né? Ah, por favor, posso fazer isso? E hoje não, as mulheres estão presentes e nas Olimpíadas a gente teve o resultado. Protagonismo. A gente aqui é meio antigo, né? Todo Protagonismo. mundo aqui é meio antigo já. Então, eu acho assim, na nossa época, assim, os homens nascem e são criados para se arriscar, né? Os homens são criados para são criados para realizar desafios, para se arriscar. Nós somos criadas para as nossas mães, elas nos criaram nos preservando, porque a gente tem que ter uma família, a gente precisa parir, né? Mas a gente está aqui para provar que tudo, se quiser Que ser pode isso, fazer tudo bem, isso. você pode ser É. isso. Mas se você quiser também fazer coisas, realizar coisas desafiadodoras, se arriscar, é possível, mesmo sendo mulher, né? É isso aí. É possível. Sabe que eu tive uma atleta de treinamento mental que ela começou comigo porque ela queria... Era muito interessante que ela queria, falando dos sonhos, que os sonhos são relativos, cada um tem o seu. O que ela queria era entrar numa travessia. Ela queria entrar nadando, porque antes ela entrava assim meio que caminhandinho e com medo e calculando, e ela queria por isso. último, né? Para não bater Ela em queria ninguém. isso, ela queria, não, eu quero entrar e nadar. Eu quero sentir que eu faço parte daquilo ali. E aí, bom, a gente foi fazendo o trabalho, e aí teve um dia que foi muito engraçado, que ela me mandou uma mensagem. Sassá, eu tava aqui refletindo, será que eu sou atleta mesmo? Ela foi no Google, ela foi no dicionário, ela foi no Google pesquisar o que significa ser atleta. Porque ela achava que ela não era, e que ela não merecia, e que ela não... Enfim, e daí... Sim, tu é atleta se tu tem aquele compromisso com o esporte, se tu tem aqueles treinos que tu cumpre, alimentação, etc, etc. Então, não precisa ser profissional, né? chegar A gente nos pode, primeiros lá, né? a gente pode ser amador e sim, ser atleta. Eu falo isso, porque quando as pessoas me perguntam, quando me conhecem, mas tu é profissional? Não, mas eu me comporto como se eu fosse. Sim, sim. E aí foi tão engraçado que depois daquilo ali, ela foi Ressignificando. ressignificando. E, gente, ela é outra pessoa hoje. Ela é bonito de ver porque ela chega se nas permite. travessias. Eu pertenço a esse lugar. Aham. Ela fala isso, Não porque antes fica ela não intimidada. ela se intimidava, ela sentia que não pertencia àquele lugar. Hoje ela chega, não, isso aqui é meu também, e eu sou isso aqui. É muito Legal. interessante o crescimento. E eu sei que tem muita mulher que passa pelas mesmas dificuldades, porque acha que não pertence, porque acha que não pode, Porque não tem aquele corpo, porque não tem aquele maiô, porque não tem aquele óculos. porque não tem- Uhum. Você disse isso e eu me lembro de uma coisa. O que eu já perdi de briefing do Igor nas provas dele, porque é um senso de pertencimento de todo mundo ali, sabe? Conhece, conversa e tal. E quando você fala, ixi, o briefing, eu perdi o briefing. Não E aí escutei, o que ele E o falou. legal é que eu já errei a boia umas 2 vezes por causa disso. Mas assim, esse clima ele é muito gostoso, né? E quando você consegue fazer com que uma pessoa seja parte desse clima, que ela entenda que ela tá ali, ela é um componente importante, porque as pessoas sentem falta dela. Quando ela não vai, ou quando, sabe? Então, assim, isso é muito legal. Sim, e ela começou assim, querendo fazer 1000 metros, e hoje eu acho que ela já tá fazendo 5.
sabe? Uma pessoa que tinha dificuldade de começar a A nadar. felicidade transborda de Isso, ver, né? exatamente. Vai quebrando as E ela correntes, influencia né? outras pessoas também, isso é que é Sim. legal. E é bonito de ver hoje em dia que ela tá tão fazendo parte, pertencendo, se sentindo nadadora, que ela incentiva e ela inspira Uhum. as outras mulheres ao redor dela. É muito legal. Tem um vídeo que eu fiz, depois eu vou até deixar o link aqui, que é Por que você nada? Não sei se vocês chegaram a ver, E aí eu colhi depoimentos numa das provas lá do Igor, com pessoas diversas, com a mesma pergunta: por que você nada? E um depoimento eu achei muito legal, de uma pessoa, ela já, uma senhora, em torno de 60 e poucos anos, e ela falou: eu nado porque o meu filho fazia. Meu filho não faz mais, mas eu faço. E aqui eu realmente me achei. Então, assim, olha só, né? Que coisa interessante. Uma pessoa bem mais velha que não conhecia e ela pertence àquele espaço hoje. O espaço é dela. O filho não está mais lá, mas ela continua indo lá, ela gosta disso, ela está sempre brilhando com isso. Então, queria que vocês deixassem, então, aqui uma dica, um conselho, uma sugestão para essas mulheres que estão hoje em casa pensando em fazer uma prova ou, de repente, começando agora. O que vocês dão de conselho, de dica para elas? Bom, acho que acima de tudo, definir um sonho, um objetivo e coisas pequenas, não precisa ser 60 quilômetros, né, gente? Não. Pode ser assim, ó, quero cumprir um mês inteiro do treinamento. Eu tô nessa vibe atualmente, tá? Eu tô só tentando cumprir minha planilha atualmente. Mas se colocar objetivos claros, mas eu acho que o mais importante é se cercar das pessoas certas. Buscar, não se sentiu confortável no ambiente, não sentiu que foi bem recebida, não sentiu que aquelas pessoas ali vão te ajudar, vai para outro. Tem que se cercar, porque tem muita gente boa. A gente aqui, e as pessoas que a gente conhece, então tem muita gente a fim de ajudar e querendo acolher. E a gente quer mais mulheres, por favor. Então, venham. Uma coisa que eu tenho aprendido muito na minha jornada, que eu aprendi muito na minha jornada de preparação para a Mão de São Paulo, e que eu venho aprendendo, que eu queria dizer, porque nós mulheres, a gente tem muito isso, é sendo fraco que eu sou forte. É entendendo minhas vulnerabilidades, minhas fraquezas, meus medos. É tão óbvio isso, mas é tão difícil. Porque nós mulheres, a gente tem vergonha de falar o que a gente tem medo. A gente tem vergonha de expor nossas fraquezas. Por quê? Porque a gente foi criada, nós mulheres, para ter filho, para ter família, para cuidar de tudo, para cuidar dos filhos, para educar, Não, a gente é sendo fraco que eu sou forte. Então, assim, se você que tá aí, querendo, tá nadando na piscina, tá querendo conhecer águas abertas e tem medo, procura um grupo que treina, vai junto com eles, começa nadando 100 metros, 500 metros, 700, porque é sendo fraco que eu sou forte, é conhecendo. Eu tinha medo de nadar à noite. Eu também. Muito medo de nadar à noite no mar. Só que eu ia nadar, né? Eu nadei 60 quilômetros, então assim, é óbvio que eu ia nadar à noite. Então, assim, o que eu fiz? Eu treinei muito à noite. Então, assim, se eu tinha um treino de dia, eu fazia 2 à noite. E eu treinei tanto à noite, que a noite virou minha zona de conforto. Hoje eu prefiro nadar à noite que de dia. Mas eu não tive vergonha de falar para o meu técnico, para as pessoas que estavam ao meu redor me ajudando na preparação. Gente, eu estou morrendo de medo, não vai dar para mim nadar à noite. Não, vai dar, vamos treinar devagarinho. Vamos fazer um treino de 1 hora, 2 horas à noite, aí vai aumentando. Tipo, essa semana, eu estou treinando aqui em São Paulo, tá um frio danado. Eu tô treinando em água fria, água gelada. Tô no início da minha jornada de preparação para os 7 oceanos, que é água gelada. Só que eu tô no início. Esse início, como eu treino lá em Salvador, 26, 25, 24 graus na água, é para eu nadar 20, 21, que eu tenho feito em Brasília, Rio de Janeiro, Rio São Francisco. Aqui, esses dias, está 16, 17 graus. Hoje, que tava um calorzinho,
26 graus, um calor aqui em São Paulo. Tá Eu nadei quente pra numa caramba. água de Tá 18 quente, graus. Então, assim, tá muito difícil. Eu saí terça-feira da água, nadei numa água, 1 hora nadando em água 16 graus, eu mandei uma mensagem pra Mayra. Falei, Mayra, pelo amor de Deus, me ajuda, tá muito difícil, eu não vou conseguir nadar, né? Então, eu não tenho vergonha de falar meu medo, minha fraqueza, pedir ajuda. As pessoas estão aqui para ajudar, né? Para transmitir o conhecimento delas, que na verdade não é transmitir, né? É compartilhar, né? É. Então é assim, sendo fraco que eu sou forte. Não tenha medo de expor suas fraquezas, seus medos e vá atrás de realizar seus sonhos, porque são seus, só você pode realizá-los, mais ninguém. Cadu, elas já disseram praticamente tudo, mas eu acho que é bem importante esse finalzinho aí da Leca para mostrar as nossas vulnerabilidades e perceber se aquele grupo, igual a Sabrina falou, que a gente tem que ficar ou não. Eu nadando os 4 anos no Rio, mesmo competindo desde os 20 anos em águas abertas também, eu enfrentei coisas que eu não enfrentaria em prova, porque o ambiente de treino é outra coisa, então a gente entrava em mares que de repente não era liberado para prova. E eu tenho medo de onda assim. Então, assim, muitas vezes eu ouvia os bullying, brincava, né? Era o bullying dos amigos, mas era bullying. Ai, mas você que nada, não sei quanto tempo, você não vai entrar? Eu falei, não vou entrar. Já entrei praticamente chorando em treino, mas porque um amigo pegou de um lado, o outro, fizeram uma raia para eu nadar. Numa raia, eles dois eram minha raia, para eu não desistir de treinar. Então, assim, saiba encontrar as pessoas certas que te acolhem, até nos seus medos, mas também sabe se respeitar. Eu entrei porque aquele dia eu estava disposta a entrar e enfrentar aquilo ali. Porque tem vezes que eu não entrava, eu chegava e não ia nadar. Porque lá no Pontal a gente tem que passar as ondas para nadar depois dos surfistas. Não é igual a Copacabana que o pessoal sai nadando ali, né? E então acho que é bem importante. Eu mesma fui nadar no Rio. Não ter essa vergonha de mostrar e saber os teus limites. Fui nadar no Rio em julho agora, entrou um swell tão grande, era para eu nadar no Pontal com o Sidney. Você não conseguiu, né? Eu nadei todos os dias com o Renato, em Copacabana. É porque isso aí. quando eu cheguei lá para nadar, eu falei, não, gente, eu tenho que passar essas É ondas isso aqui. aí. Não dá para mim. Eu entrei com 3 salva-vidas comigo, tá? Uhum. Então a mulher é meio criada para ser Mulher Maravilha, guerreira, né? Guerreira. Tem que dar conta do trabalho, dos filhos, cuidar da mãe, que já é mais. Não quero ser guerreira, não. É isso aí. Pois é, gente, eu chamei vocês aqui hoje. Obrigado por terem vindo. Sei que cada uma de vocês veio de um estado diferente, né? Graças ao Aquacamp que você promove. Então, obrigado de novo, valeu por isso. Imagina. Obrigada a você por encarar essa comigo e ser ser organizador junto comigo esse ano, né? Estamos juntos. Mas eu acho que o ponto principal desse nosso bate-papo de hoje não foi só falar dos feitos. Eu acho que os feitos elas já falaram 500 vezes, acho, em diversas lives, enfim. Uhum. Mas era muito mais de mostrar que é possível, né? De mostrar que, poxa, qualquer um consegue. Se você quiser, você também consegue fazer. Então, obrigado de novo por terem vindo, por trazer tanto conhecimento, tanta coisa boa hoje realmente pra gente. E é isso. Então, espero vocês agora no nosso próximo Pode Nadar, que muito em breve vai pro ar também. Obrigado, gente. Obrigada, Cadu. Obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês.